baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde em ponto. 3 da tarde em ponto em Campinas. Olá, muito boa tarde para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva, focalizando Série B do Campeonato Brasileiro em Muriaé, Minas Gerais. Tem pela 7ª rodada Tombense e Guarani. Futebol Interior. Às 4 da tarde, a bola rola no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, para Tombense e Guarani. Você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira, as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. A coordenação de esportes a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi, quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o cupom de R$20 gratuito para você. É o cupom Futebol Interior.
Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Arte Center, sua saúde em primeiro lugar. Na Vila Padre Anchieta, a Academia Arte Center. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery, anote aí, 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 3 da tarde, mais 3 minutos em Campinas. No ar a jornada esportiva e a partir de agora girando as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada aqui nos canais Futebol Interior. Vamos começar com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o primeiro e principal destaque chega na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre, diz aí, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca, que saudade de vocês. E a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani não quer retornar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, hein? Por isso precisa reencontrar o caminho das vitórias hoje. Apesar de estar invicto a 3 partidas, o Guarani vem de 2 empates seguidos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, hein? 16º lugar, né, com 6 pontos. O treinador interino, Benhur Moreira, vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Guarani. O lateral direito, Diogo Matheus, o volante Leandro Vilela, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo recebido no derby. O zagueiro João Vitor e o volante Eduardo Persson se machucaram contra a Macaca e também estão fora. Os 4 foram titulares no empate sem gols no último sábado e se juntam a Matheus Ludic, o zagueiro Leandro Castan e o volante Rodrigo Andrade, que continuam no departamento médico. Ô Claudinei Corsi, antes de passar para você, Guarani definido escalado. Tá certo, então manda pro ar pro torcedor do Bugre saber como joga o Guarani, Albert. Na pedra, hein? O Benhur Moreira vem com o Guarani definido escalado assim: Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Ederlan e Matheus Pereira. Silas, Madison, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Claudinei Corsi. Legal, tá aí. Dá um repeteco no Bugre aí, Albert. Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Ederlan e Matheus Pereira. Silas, Madison, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Legal, tá aí o destaque do Guarani, Albert Cavalcante já trazendo como joga o Bugre do técnico interino, ou não sabemos. Benhur Pereira e o Tombense, hein, ô Albert, qual é o destaque? É o Tombense, hein, sem vencer desde o dia 23 de março. O Carcará anunciou na noite da última quinta-feira a saída do técnico Emerson Maria, horas depois da eliminação da Copa do Brasil para o Ceará. O time foi derrotado 2 vezes por 2-0. Foram 14 partidas com 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A diretoria agiu rápido e acertou com Bruno Pivetti, ex-Vitória Atlético Paranense S.A. A sua estreia, inclusive, vai ser na partida de hoje contra o Bugre. Bruno Pivetti, que já trabalhou no Tombense ano passado e conquistou títulos como o título do interior no Campeonato Mineiro, além da Recopa Mineira, viu, Claudinei Corsi? Legal, 3 da tarde, mais 6 minutos e os canais Futebol Interior têm opinião. Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, o nosso presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Wagner, a sua expectativa para Tombense e Guarani, diz aí, Vagnão. Muito boa tarde, Claudinei Corsi. Antes de mais nada, um grande abraço aí pelo aniversário que você comemorou no Muito obrigado, semana. 63. E agora que tem surpresinha depois da jornada. Opa! Um abraço pro Lucão, pro Albert e pro Felipe lá no comando dos botões. E pra você, internauta, que acompanha o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. É um jogo igual, mesmo na casa do adversário. Casa do adversário entre aspas, né? Porque o Tombense não tá jogando em Tombos, tá jogando em Muriaé.
É 60 quilômetros uma cidade da outra, mas está jogando fora do seu estádio, campo do Nacional de Muriaé. Então não diria que é campo neutro, mas é um jogo igual. O Guarani está aí com os destaques já dados pelo Albert Cavalcante, um time aí cheio de remendos, né? Porque o time titular, realmente a maioria está no departamento médico, outros suspensos pelo cartão. Então é um time que o Benur, técnico interino, ou se vencer hoje, pode até mudar a cabeça dos dirigentes e efetivar o cara aí para a sequência do campeonato. Não sei se isso vai acontecer ou não. Falaram aí que o Pintado tá chegando, em outro caso, não é uma notícia aí que não é confirmada, mas tá no ar. E por lado do Tombense, trocou de treinador também, então eu diria que é um jogo absolutamente igual. O Guarani tem condições de vencer? Tem um ponto a mais na tabela de classificação na Série B do que o Tombense. Então, os dois estão ali brigando pela permanência na Série B. Título, acho que pode esquecer, tem que lutar pela permanência mesmo. Eu acredito que seria um jogo bastante igual, até um empate, não estaria fora de propósito não, Claudinei Corsi. Legal, este é o destaque do nosso comentarista Wagner Ferreira, Tombense Guarani, 4 da tarde aqui nos canais Futebol Interior, para você. E a narração será dele. Lucas de Souza. Ele é o cara, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Lucas de Souza. A sua expectativa para Tombense e Guarani, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, que Deus abençoe muito a sua jornada de vida, parabéns pelo seu aniversário. Muito thank you. É, isso aí. Claudinei, é o seguinte, é o jogo dos desesperados, é o 16º contra o 19º colocado. São campanhas parecidas, a não ser pelo fato do Guarani ter vencido um jogo, né? Mas a Tombense ainda não venceu nenhum. São 5 empates e 1 derrota. Demissão do técnico Emerson Maria de um lado, Daniel Paulista demitido do outro, ou seja, são times espelhados em fases parecidas, né, no Campeonato Brasileiro e precisam da vitória hoje. Minha expectativa é uma briga de foice no escuro lá em Muriaé, até pela forma como o time do Guarani vai escalado, mas fica a expectativa aí do time do Guarani, pelo menos conseguir um ponto lá em Minas Gerais, que vai ser importante. Tá muito bem, 3 da tarde, mais 9 minutos em Campinas, 4 da tarde, a bola rola, tem Tombense e Guarani, lá no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, estado de Minas Gerais. Uai, tem Tombense e tem Guarani. E você vai curtir aqui na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Estamos por aqui, agradecendo desde já o carinho da sua audiência e lembrando que você pode e deve participar com a gente através da nossa live no Facebook, dos canais Futebol Interior e Futebol FI no YouTube, você que nos acompanha também através do nosso canal de áudio do site www.futebolinterior.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe com a gente, mande a sua mensagem também através do nosso WhatsApp 19989893526, está aí na tela para você, é só você mandar a sua mensagem. 3 da tarde, mais 10 minutos, rápido intervalo e já tem muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro!
Mola desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Cossi. De volta aqui nos canais de Futebol Interior com a nossa jornada esportiva, 4 da tarde. Tem Tombense e Guarani. Série B, Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 7ª rodada. 8ª, né? Ou 7ª? 7ª. 7ª rodada, eu pus certo na pauta. Isso. E não confiei. Fala ou não fala? Fala. Depende, pensa. Então não vou falar não. Melhor. Tá muito bom, é o que eu sempre digo pra vocês, leiam a pauta. Isso. Tá certo? É isso aí. 7ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Opa, baixa aí, hein? 3h14, 3h15 aqui virou o meu digital, como diria Marcelo Corsato. E hoje, daqui a pouco, eu tenho notícias do time do CAC, que voltou à atividade hoje pela manhã, lá no campo dos Souzas. Vamos trazer, talvez, a ficha técnica do jogo aqui. Quem sabe, né, alguma entrevista feita lá, vamos ver. Aguardem que a gente vai trazer aqui informações da reestreia do time dos cronistas e amigos de Campinas, que agora está sendo capitaneado pelo nosso Taturana, o homem Taturana, Antônio Wilson. 3 da tarde, mais 15 minutos, agora é hora e vez da participação de Arthur Eugênio Matias. Como Tombense e Guarani não tem tanta história assim de confrontos, o que é que fez o Arthur Eugênio? Ele fez uma seleção mineira que jogou no Guarani. Então, Arthur, é a sua vez, dá o recado aí. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar este momento para fazer uma seleção curiosa e interessante. Eu vou fazer uma seleção do Guarani de jogadores nascidos em Minas Gerais. Todos que eu vi jogar. Eu peguei como referência 20 anos, de 1972 até 1992. Anos fantásticos do Guarani, anos dourados do futebol de Campinas. E olha como ficou esta seleção. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira, o goleiro de Deus. João Leite jogou no Guarani em 1989. Na defesa, Gustavo, Batista, Chico Cagnani e Cláudio. Meio campo, Flamarion, Zé Carlos e Lola. No ataque, Catatal, Evair e Hernani Banana. Treinador, Carlos Alberto Silva. Um time interessante. Daqui a pouco eu vou falar aqui no Futebol Interior de jogador por jogador. A seleção mineira que vestiu a camisa do Guarani. Agora eu vou falar de posição por posição. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira. Ele nasceu em Belo Horizonte
em 1955. João Leite. Pouca gente lembra de João Leite jogando no gol do Guarani. O Guarani contratou o João Leite em 1989. Ele voltava do futebol português, mas não teve um bom momento no Guarani e depois de um 3-1 para o Corinthians contra o Guarani no Brinco de Ouro, João Leite acabou sendo dispensado. Depois retomou a carreira, foi bem no América Mineiro e retornou também ao Atlético Mineiro. João Leite, hoje deputado em Minas Gerais. Olha a foto de João Leite jogando no Guarani. João Leite, Robson, Nenê, Vitor Hugo, Pereira e Betão. Agachados, Marcos Roberto, Ayrton, Washington, Pita e Wagner Mancini. Na lateral direita, Gustavo, lateral revelado pelo Guarani, jogou em várias equipes de expressão, como Palmeiras, Portuguesa, Internacional, Cruzeiro. Gustavo jogou no Guarani em 1992-93. Ele é nascido em Campo Belo, no dia 1º de maio de 1972. Na zaga, Batista, que nasceu em Uberlândia no dia 20 de julho de 1961. Batista jogou no Guarani no início dos anos 90. Olha essa foto. Batista e João Leite, os dois que jogaram no Guarani. Na quarta zaga, Chico Canhani, Francisco Antônio de Oliveira Canhani, sobrinho de Mauro Ramos de Oliveira, da seleção brasileira. Chico Canhani nasceu no dia 12 de setembro de 1951 em Poços de Caldas. Morreu também em Poços de Caldas em 22 de novembro de 2020. Tinha apenas 69 anos. Recentemente, olha uma foto minha com o Chico Canhani em Poços de Caldas. Eu encontrei com o Chico Canhani há uns 5, 6 anos atrás, numa partida da Caldense. E eu fiz questão de tirar uma foto no estádio Ronaldo Junqueira com o Chico Canhani. Quem tirou essa foto foi o narrador André Luiz. Para mim, um dos melhores, se não o melhor narrador de Minas Gerais. Na lateral esquerda, Cláudio Batista Coelho, veio para o Guarani para ser um reserva de Bezerra. Fez várias partidas como titular do Guarani, o Cláudio Sapo. Ele nasceu em Jaboticatubas, no dia 29 de maio de 1953 e morreu em Belo Horizonte, no dia 11 de agosto de 2003. Era um lateral razoável, depois jogou na Francana, no Comercial de Ribeirão Preto e foi revelado pelo Atlético Mineiro. O meio-campo ficou fantástico, né? Flamarion, Zé Carlos e Lola. Flamarion, um dos primeiros ídolos do Guarani, nasceu em Ouro Fino em 1951 e morreu em janeiro de 2020, também em Ouro Fino. Um dos jogadores mais importantes da história do Guarani. Outro jogador importante, Zé Carlos, que nasceu em Juiz de Fora em 1975 e que foi um jogador muito importante na conquista do título brasileiro em 1978. Depois, Zé Carlos, em 1983, também foi treinador do Guarani. Completando o meio-campo, Lola. Como jogava bola, Lola. Lola foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas não tinha disciplina suficiente para ter chegado a grandes equipes e à seleção brasileira. Lola, que chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro em 1973, vindo do Atlético Mineiro. Lola nasceu em Barra do Paraopeba em 1950. No ataque, Catatal, que nasceu em Paracatu em 1962. Catatal foi bem no Guarani, 1986, aquele timaço que só não foi campeão brasileiro
porque foi roubado por José de Assis Aragão. Centroavante também naquele time, Evair, que nasceu em Ouro Fino em 1965. Olha Evair disputando bola com Zenon. Ele nasceu em Crisólia, mas Crisólia não é município, é um distrito de Ouro Fino. Completando o time, Hernani Banana, que jogou no ótimo Guarani de 1982. Hernani Banana jogou naquele time que tinha Jorge Mendonça e Careca, e que também foi prejudicado na arbitragem por Carlos Sérgio Rosa Martins, que roubou o Guarani no dia 15 de abril de 1982. Hernani Banana nasceu em Araguari em 1955. Treinador, Carlos Alberto Silva, da minha geração de bugrinos, o maior ídolo de todos os tempos. Meu maior ídolo no futebol, Carlos Alberto Silva. O mito, o Deus, mineiro, nasceu em Bom Jardim de Minas no dia 14 de agosto de 1939 e faleceu no dia 20 de janeiro de 2017 em Belo Horizonte. Eu fui no velório, eu fui no enterro. Olha esta primeira foto, eu que tirei. Eu ia a Belo Horizonte visitar Carlos Alberto Silva. Esta foto é no escritório que Carlos Alberto Silva tinha na capital mineira. E na outra foto, 1986, a primeira vez que eu tirei uma foto com meu ídolo Carlos Alberto Silva. Ficou interessante, ficou curiosa essa seleção. Vamos repetir no pique o técnico lógico, o Deus, o mito, Carlos Alberto Silva e o time João Leite, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio, Flamarion, Zé Carlos e Lola, Catatal, Evair e Hernani Banana e vários outros jogadores ficaram de fora dessa seleção, como Cleiton, Jader Washington Cleiton Mingo, outro atacante que teve uma fase espetacular no Guarani em 1985, Edmar, mineiro de Araxá, Paulo Isidoro, Zezé, Ângelo e até jogadores menos conhecidos como Dilson, como Myron César, mas aqui no futebol interior, uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa do Guarani. Você quer falar comigo? Quer discutir algum assunto da história? Entre em contato pelos canais do futebol interior. Futebol interior cada vez maior, cada vez valorizando mais o futebol brasileiro. E você sabe, se a notícia é de futebol e não está aqui no portal Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. 3 da tarde, mais 25 minutos. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, traçando aí então uma seleção mineira de jogadores que atuaram no Guarani. João Leite, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio. Flamarion, Zé Carlos e Lola. Que meio campo, hein, Wagner Ferreira? Flamarion, Zé Carlos e Lola, Wagner? Fraco esse meio campo? Nunca mais, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Não. Quem não viu, vê no YouTube, né, agora nós temos índio. Aqui tem Giovanni Augusto, tem Madison, Silas, tem Madison. Índio. Né, fala do índio, hein? E ó, com a assinatura, né, voltando, né, até mesmo tirando sobre isso que vocês estão falando aí, né, mas a assinatura do superintendente Michel Alves, né, o Daniel Paulista foi demitido. O Albert Cavalcante, dizem, né, que eu não sei, não me pergunte quem, só dizem, né, que o Michel Alves escala o Guarani, Albert Cavalcante. Pois é, né, pois é. A gente também escuta, né, os passarinhos verdes aí, né? Até isso, falando em passarinho verde, mandar um abraço. Verde. Mandar um abraço aí para os corneteiros da tribo. Um abraço aí que nos acompanham aí, um abraço. Normalmente o que dizem é que o Michel Alves monta o equipe barra, obriga, né, os treinadores a escalarem o time que assim melhor fica, né, com jogadores, tal e coisa e tal. Assim dizem. Seria mais ou menos igual aquele áudio que vazou lá do Carille?
Claudinei Corsi. Se você falar mal de mim, não te escalo, hein? Então, mas ali foi... Porque Comédia. mas só que ali foi o seguinte... Ali Agora do eu te Carille, pergunto, só um parênteses. Quem contrata agora o Carille com um áudio desse vazado? Mas então, aí eu vou voltar nessa situação aí. Esse áudio vazado foi o seguinte, o jogador em questão, você vai lembrar o nome? É o Terence. É o Terence. Então, mas isso aí foi uma partida que ele fez o gol e foi a vitória do Atlético Paranaense. Ele estava ali brincando, né? Exatamente. Aí pegaram... Não foi uma situação séria envolvendo o Carille. Aí usaram isso pra fazer uma imagem negativa aí do ex-técnico. Então foi uma brincadeira? Exatamente. Agora, tudo era apenas uma brincadeira. Isso, tudo era. Mas a brincadeira foi que no jogo contra o Náutico, vamos rebobinar, né? Vamos rebobinar. Após o jogo contra o Náutico, que o Kozlinski, né, se matou, fez várias defesas e acabou no final, né, falhando, entregando ouro. A informação aqui nós trabalhamos com informação, tá? A informação é que nos vestiários, né, houve uma discussão calorosa em que o técnico Daniel Paulista culpou a derrota, no caso, né, o Kozlinski. E os jogadores, assim, não aceitaram, né? Houve mas teve vias de fato? Não, foi empurra, segura aqui, a turma do deixa disso. E mas ficou... só esse clima no vestiário. Exatamente, não. ficou insustentável a permanência do técnico Daniel Paulista. Vocês que têm memória boa, lembrem-se do jogo Guarani e Criciúma. O Guarani ganhou por 1-0. Outro Deus nos acuda. Primeiro tempo horroroso. O que é que eu disse aqui? Segundo o Guarani pratica um futebol para derrubar treinador. Exatamente. Não caiu naquele jogo, caiu no seguinte. Caiu no seguinte. Então já sabia que havia um clima de um mal-estar entre o grupo e o treinador. E evidentemente que todo time tem a sua igrejinha, queiram ou não. Então derrubaram o treinador. Foi muito fácil. Só parar de jogar, como aconteceu contra o Criciúma. O empate contra o Náutico até que não foi ruim. Não foi ruim. Será que lá no Atlético Paranaense foi isso também com o Carille? Mas 21 dias, pô. Então, mas lá o Petralha, né? O que pesou, ele é louco. O que pesou na questão do Atlético foi o seguinte. Tempo de conhecer o que pesou foi o seguinte. Muita gente ainda tem muito preconceito com o futebol boliviano, viu, Claudinei Corsi? Muita gente, inclusive alguns da imprensa. E o fato do Atlético, com toda a estrutura, toda a remontagem, vencedor de títulos importantes recentemente, ter perdido da forma que perdeu, eu penso que o Petralha, que é como um Eurico Miranda, quer se envolver em outras questões que não a parte administrativa do clube, foi e falou, não, meu time não vai tomar de 5 pro The Strongest ficar com o mesmo treinador, então mandou embora. Aí trouxe quem? Trouxe o Filipão, pra assumir a função de diretor técnico, e agora ele tem que assumir a função de treinador, porque... eu gostei, né? Eu gostei. Você toma 5, depois você pode tomar 7. Exatamente. E o Atlético já contratou outro treinador? Não, o novo técnico do Atlético Paranaense já é o Luiz Felipe Scolari. Mas o Felipão chegou também com um misto de diretor a ideia era chegar como diretor técnico, mas devido... Mas já que você tá vendo... Exatamente, foi até uma coisa que o Felipão falou. Quebra o galho aí. Quebra o galho. Não era a intenção chegar como técnico, mas já que eu tô aqui, eu vou assumir a função de treinador. Foi bem na estreia, venceu o Tocantinópolis lá por 4-0, passou na Copa do Brasil, mas... Copa do Brasil é um torneio, jogar contra o Tocantinópolis é uma coisa, e agora pensar no Brasileiro na sequência da temporada é outra totalmente diferente. E a Copa do Brasil, como também derruba técnicos, né? Aí o Guarani passou a semana, né? Depois que o técnico aí, o Benhur, fizemos a entrevista coletiva, e aí estavam todos falando, até mesmo o presidente levantou essa bola, né? Do Benhur poder assumir, né? Independentemente da vitória ou não, seria também, né? Seria tapar o sol com a peneira, né? Assim foi, na semana foi... constatado que o Benhur não quer. Ele não quer assumir o Guarani, ele quer voltar, né, a fazer o que ele faz, né, com a função dele, que era a comissão... Talvez ele entenda que não está pronto. Exatamente. Ele não... Tanto que na entrevista coletiva, quando foi feita a pergunta, ele elogiou, né? Ele elogiou os jogadores, que a gente perguntou, né, se pra frente, né, pro campeonato eu fiz a pergunta se era tática, né, ou de postura que o Guarani precisava mudar, né, ele falou que não, que os jogadores, que o elenco, etc, etc. Então foi a busca, aí o Guarani começou com a busca do técnico, né? Quem será o novo técnico para tirar o Guarani dessa situação? O Benhur fica nessa partida, porém a semana foi de Matheus Costa, né? 35 anos, ele que a última equipe dele foi Operário. Aí qual que é a tática do Guarani, né? Coloca na rede social. E depende do que a torcida... Sente o clima. E sente o clima. Foi assim, o Matheus Costa, a torcida mandou ao sarrafo, né? Porque assim...
para alguns dizem, né? Alguns dizem que para o Michel Alves é mais conivente você trazer a nova geração. Albert, me fala o banco de reservas do Guarani, por favor, para o jogo de hoje. Ah, sim, claro, Claudinei Corsi. Diga. Outra, para vocês, até para o presidente prestar atenção. Presidente, pega essa. Diga. Rafael Martins, Índio, Iago, Eliel, Vitinho, Ronald, Hernando, Marcinho e Lucão do Break. Vocês lembram? Então, pois é, eu queria te fazer uma pergunta a respeito daquele zagueiro que veio para recomeçar a vida, a carreira no Guarani. Meu Deus. Que estava feliz da vida, que era um recomeço, que para ele era muito importante e que era a chance da vida dele. Como é que é o nome dele mesmo? É aquele que jogou no Vasco, tá? Isso. No Corinthians. Deixa eu lembrar. Também, Pensa é aí. o Delivery. Leandro Delivery Castanha. Isso. Então, ele Como está... diria o Chaves. Isso. Então, ele está em recuperação, assim como também o sumiço do Matheus Ludic. Também sumiu. 7 rodadas, ele se recuperou aí da dengue, sumiu. E o Leandro Castan também está nesse período. É estreia hoje do lateral? Do Lucas Amono, ele já jogou alguns ele minutos jogou alguns contra o minutos Grêmio. contra o Grêmio, contra o Criciúma, eu lembro que ele Exatamente. Então, o Diogo, ele tá suspenso ou machucou? O Diogo é suspenso. O Diogo e o... Bom, pelo menos ele não machucou dessa vez. O Vilela, né, estão suspensos. Sim. Mas assim... Fala, Wagner Ferreira. Pois é, o Leandro Castan, ele fez a sua estreia no jogo contra o Brusque, né? Que o Guarani perdeu por 1-0 graças a uma falha dele próprio, né? Ele jogou no intervalo só, ele entrou no lugar do Madison no intervalo do jogo. Então ele jogou só meio tempo, de lá pra cá, nem relacionado foi mais. Pois é, tá muito bem. 3 da tarde mais 33 minutos, já 4 da tarde a bola rola, tem Tombense e Guarani, lá no Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. É difícil às vezes falar Muriaé, né? Muriaé. Pode confundir e falar Muniaé. Muniaé, esquisito, mas tá aí, Muriaé, Minas Gerais, 4 da tarde tem Tombense e Guarani com Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Já que a gente tá falando de Guarani, antes da gente ir pro break, ô Felipe Marques, vamos ouvir aí o Ronaldo Alves, né, que deu entrevista nesta semana, falando aí de vários assuntos. Até deixei na íntegra aqui, nem cortei nada. Vamos curtir aqui o que disse o Ronaldo Alves. Falou do derby, falou do jogo de hoje. Vamos ouvi-lo aqui na nossa jornada esportiva. Ronaldo, a zaga se comportou muito bem no derby. Foi a sua melhor atuação nesse ano? Bom dia, né? Realmente, é o que a gente vem sempre pedindo, sempre cobrando, né? Achar o equilíbrio entre os setores, defesa, meio e ataque, né? Para que todo mundo se ajude, né? Para que a gente venha diminuir os números de gols tomados, para que a gente esteja sempre numa evolução. Particularmente, para mim, o primeiro tempo, né, analisando, eu acabei, né, errando alguns passes que eu não costumo, né, errar, né? Me cobro muito por isso, né? Acredito que não foi uma das melhores partidas minhas, mas o conjunto em geral defensivamente foi muito bem, tanto que nós não sofremos muito risco durante o jogo, né? Um jogo, né, duro, difícil, mas foi uma partida boa, consistente defensivamente, onde a gente não veio a sofrer durante o jogo. Tá certo. Você quer fazer ou posso já emendar? Beleza. Ronaldo, você e o João Vitor estão ganhando um bom entrosamento. Essa contusão dele te preocupa porque pode quebrar essa boa fase de vocês dois? Não, o João, né, vem tendo a sequência, né? Como todo atleta, ele precisa de sequência. É um menino que tem muita qualidade, muito margem para crescimento, né? A gente vinha bem junto ali, né? Mas todos os outros também são muito qualificados, né? Qualquer um que entrar, tenho certeza que vai corresponder, vai manter. Então é isso, é um elenco que está preparado, né? E quem entrar para jogar, com certeza vai sobressair, vai manter o nível de atuação. Próximo jogo é fora de casa. Você acha que está faltando uma vitória como visitante para dar mais confiança para a equipe toda? Com certeza, né? É o que a gente vem sempre buscando, né? Pontuar em casa, né? E buscar pontos fora, né? Para que a gente venha ter o equilíbrio durante a competição. É o que nós vamos fazer, vamos trabalhar, né? Nos preparar para que sábado a gente consiga ir lá, fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos. Ronaldo, bom dia. Júlio Nascimento, Rede Família CBN Campinas. Ronaldo, em 2018,
o grupo do Guarani se uniu com o presidente e disse o seguinte: olha, o auxiliar Humberto Louser dá conta do recado, a gente confia nele para desenvolver esse trabalho. Em 2019, o mesmo grupo deu respaldo para o Thiago Carpini. Você, como capitão, como líder desse time também, qual que é o sentimento do Guarani, depois da saída do Daniel Paulista, em relação ao Beiro Moreira? Vocês sentem que, de repente, para esse período de transição, ele pode, de repente, ter uma sequência? Ou vocês já têm ali um feedback da diretoria que um novo comandante chegará? Bom dia. O Benhur é um cara que já está aí há muito tempo já no clube, conhece todo mundo, né? Um cara que vem se capacitando, se preparando cada vez mais, né? Para poder exercer a função que for mandado, desejado a ele, né? A gente torce para que tenha uma decisão o quanto antes, para que também a gente venha desempenhar um trabalho, né? Do estilo, do modelo do treinador. Como eu falei, isso é uma decisão da direção, né? Acho que cabe a eles, né, dar uma resposta a respeito, né? Mas se o Benhur continuar, o grupo vai estar com ele, né? Apoiando, fazendo o melhor para que a gente possa ajudar ele a crescer, né? Ainda mais nesse começo, né? E quem chegar também, se caso chegar, a gente vai estar junto, vai fazer o melhor para que a gente consiga evoluir, tá sempre melhorando na tabela, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na competição. Ronaldo, você falou sobre buscar o equilíbrio, né, entre sistema defensivo e ataque. O ataque do Guarani tem sofrido muito em 2022. É o menor número de gols desde 2019. O que você acha que está faltando para essa bola entrar? Porque o volume de jogo está aí. O Guarani cria muito, mas não tem marcado muito. O que vocês avaliam sobre isso? Sabemos que precisamos melhorar em todos os aspectos, né? Equilibrar, como eu falei, equilibrar todos os setores do time, né? Para que a nossa produção ela venha a ser melhor a cada partida, né? Esse é um aspecto que nós temos consciência, né? Que precisamos evoluir, precisamos melhorar. Isso é cobrado, isso é falado e tenho certeza que a gente vai trabalhar ainda mais para que a hora que chegar a hora ali seja fatal nas oportunidades que tiverem, né? Porque conta muito, né? Você num jogo decisivo, você ser fatal, né, e sustentar o resultado, ainda mais numa competição tão dura que é a Série B, muita disputa. Então, quanto antes nós melhorarmos esse aspecto aí, vai ajudar bastante. E agora o gramado do Brinco passa por uma reforma, né? Inclusive o jogo contra o Vasco deve ser confirmado para Araraquara, mas independente do local, o Guarani nos próximos 3 jogos joga fora de casa. Você acha que isso é também um desafio para vocês aí nessa sequência? É claro que é sempre muito bom jogar aqui no nosso estádio, né? Ao lado do nosso torcedor, né? Um campo onde já conhecemos. É uma pena, né? O campo vai estar passando por esse processo aí da plantação da grama de inverno, mas é isso. Como eu falei, vamos buscar ser um time consistente fora de casa, né? Para que a gente venha arrancar ponto e continuar subindo na tabela aí. Muito bem, Wagner Ferreira, tá aí então o Ronaldo Alves falando aí em entrevista coletiva no meio de semana, lembrando só que a entrevista foi feita antes, né, da definição do jogo do Guarani contra o Vasco, já está definido para a Arena da Amazônia, dia 19, 21h30 horário nosso, 20h30 horário de Manaus, Wagner. Não tivesse ouvido a entrevista do Ronaldo Alves, poderia até baixar o áudio e adivinhar o que ele ia falar. Evidentemente que disse que o Guarani tem que fazer o dever de casa e buscar pontos fora. Esperava outra coisa? É mesmo? Sério isso? O contrário também, né, presidente? A gente não perde em casa e busca fora também. Pode ser. O inverso, né, pode ser verdadeiro também. Depois disse que quem vier vai ter o auxílio dos jogadores. Talvez até se vier, se tá deixando aberta a possibilidade da continuidade do Benhur. Então são coisas que o jogador fala, que é coisa óbvia, Wagner, não pode ser diferente, tem que ser isso mesmo. Deixa eu te perguntar, aproveitando que você falou do treinador aí, Pintado, Wagner. Então, ele está desempregado, né? Saiu do Cuiabá, se não me engano. Isso mesmo. Não, seria um bom nome, não sei se está no nível salarial. Agora, o Pintado, ele é treinador nível Série B. Ele eventualmente estava no Cuiabá. Agora, não acho que ele tem vaga em outro time da Série A. Ele foi campeão Mato Grossense esse ano, né? Porém, entretanto, aqui os torcedores aí deram graças a Deus que ele foi demitido, assim como o Michel Alves, quando estava lá também, os torcedores deram graças a Deus que ele foi embora. Não sei o porquê. Então, Pintado é um nome que está circulando por aí. Eu não sei se é de agrado do Guarani ou não, né? Agora, nível salarial também. Foi o Guarani, após a demissão,
começou a sondar, hein? Só tem um detalhe, ele é bugrino. Inclusive nós fizemos há um tempo atrás... Quem, o Pintado? bugrino. Uma véspera de derby, a SEC promoveu um derby de Masters. Então, do lado da ponte tinha Carbone, tinha Parraga, tinha Valdir Pérez. Do lado do Guarani tinha o Renato Pé Murcho, tinha o Pintado jogando como... Então, realmente, deu para sentir na época ali que ele já era bugrino, já há um tempo atrás. Tá muito bem, Série B, Campeonato Brasileiro 2022, 7ª rodada, tivemos aí o Londrina vencendo o Brusque por 2-1, esse jogo foi hoje pela manhã, não é isso, Lucas de Souza? É isso mesmo, e com esse resultado, Claudinei Costa, o Guarani foi empurrado para a 17ª colocação. Tá na zona de rebaixamento. Ele falou que estava na 16ª posição, porém, entretanto... ali Contudo, todavia... Exatamente, o aplicativo me enganou e o Guarani com esse resultado... embarcou. Exatamente, eu juro que eu li a pauta, mas... a tecnologia me traiu. Tá muito bem. O Criciúma venceu o CRB por 3-0. Tivemos também Chapecoense 0, Sport 1. Né? O Gilson Meu Deus, Kleina a Chape, hein? Gilson Kleina ficou lá no VIP, né? Porque estava suspenso. A Ponte Preta ontem perdeu em casa 1-0 para o Novo Horizontino, muito embora eu entenda que deixaram de dar um pênalti para a Ponte Preta ali, que poderia ser 1-1, né? E o Novo Horizontino acabou perdendo o outro também, não sei porque trocaram o cobrador também. Esse Ronaldo é aquele que estava na Inter? Ele mesmo. Dá sopa por aí, ninguém já passou contrata, por aqui, né? O Ronaldo já passou pelo Guarani também. É um ótimo centroavante. Exato. Ele foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista esse ano. Dia 16 é segunda-feira, né? Ou é amanhã? Não. É segunda, né? É segunda-feira. Tem Ituano e Grêmio às 8 horas da noite, fechando, né? Essa 7ª rodada. Itu, né? Isso, teremos também, deixa eu ver aqui, Vasco e Bahia jogam amanhã, às 4 da tarde, horário clássico do futebol no domingo, né? Vasco e Bahia. Da Vasco ou da Bahia, Lucas? O jogo é em Vasco, mas vai dar Bahia 1-0. Tá bom. O Náutico pega o Cruzeiro, lá em Náutico. Da Náutico ou da Cruzeiro, Wagner Ferreira? Da Cruzeiro. Cruzeiro tá em evolução. Inclusive, amanhã, me parece que o Ronaldinho fechou o Mineirão para fazer uma festa lá entre funcionários, atletas de vôlei, né, do Cruzeiro, que é muito forte. Jogadores do Cruzeiro. Então vai ter... O homem tá... Quem tá tem tudo, dinheiro, né, Wagner? Quem tem, né? Eu não quero dizer não, mas eu fui convidado. Sampaio Correia e Vila Nova. Hoje às 18h30, lá em Sampaio Correia. Da Sampaio Correia ou da Vila Nova, Albert? O Sampaio Correia perdeu a última rodada, né? Estava ali na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Bolívia querida, exatamente. Né? E dependendo do resultado positivo e o resultado do Guarani aqui, pode, né, passar, ainda dar um passo a mais na frente do Guarani, então Sampaio Correia perde. Legal, então às 4 da tarde, jogo aqui dos canais de futebol interior, tem Tombense e Guarani. O que dá nesse jogo, Wagner Ferreira? Olha, eu tô arriscando um empate, viu? Em função com aí gols ou sem? Vários detalhes. Como é que é? Com gols ou sem gols? Sem gols, 0-0. Agora não faz gol em ninguém. Não mata o narrador, não. Lucas de Souza. Vai ser 2-1 pro Guarani. Tá certo. E você, Albert Cavalcante? 3-0 Guarani. Tá negativo. Gols de quem? Giovinco Augusto. Esse aí marca 2. Não, Giovinco Augusto. Não dê pitaco no palpite dele, Lucas. Obrigado. Beleza. Eu tô sendo barrado. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Giovinco Augusto, Nicolas Careca e Ronaldo Alves. Manda o Guarani que vai pra campo, Albert, no pique do rádio. Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Silas, Madson, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Legal, rápido intervalo e a gente volta já para conferir a ficha técnica completa do jogo. 3h45. Futebol interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias.
Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Legal, 3 horas mais 48 minutos, rapidinho aqui, deixa eu ver o meu WhatsApp aqui do presidente do Nipo, daqui a pouco eu vou ver aqui, daqui a pouco eu trago aqui uma informação de eu quero falar com o Lucas também da festa junina lá da Casa da Criança Paralítica, Opa! Né? Do Kit Caipira. Isso aí. Kit junino, e quero falar também da feijoada lá do Instituto Cultural Nipo Brasileiro, dia 22, que vai acontecer, né? Então a gente vai, já eu trago aqui a informação, tá bom? 3h49, o Guarani já tá ok, né, Albert? Definido e escalado. E a equipe do Tombense? Escalada e definida. Arbitragem? Ok. 3h49 para a Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Tombense e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico interino Benhur Moreira vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Lucas Ramon, lateral direito, camisa número 19. A dupla de zaga do Bugrão. Ronaldo Alves, o camisa número 22, e Derlan, o 34. Na lateral esquerda, o 16, Matheus Pereira. Os homens do meio campo do Bugrão: Silas, 96, Madison, 98 e o cérebro pensante, o craque do Bugrão, o capitão Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o camisa número 17, Júlio César, o imperador de Campinas, o camisa número 7, e Nicolas Careca, o camisa número 11. Repeteco do Guarani: Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Delan e Matheus Pereira. Silas, Madison, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Se caso o técnico Benhur Moreira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Índio, Iago, Eliel, Vitinho, Ronald, Hernando, Marcinho e Lucão do Break. Legal, Albert Cavalcante. Este Guarani, com 6 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 5. 6 pontos somados, ocupa a 17ª colocação com 33% de aproveitamento, está no Z4. Artilheiros: Diogo Matheus, Matheus Pereira e Bruno José, com 1 gol cada. Próximo compromisso do Guarani, dia 19 de maio, quinta-feira que vem,
às 21h30 contra o Vasco da Gama. Depois de muitas idas e vindas e muita controvérsia, o jogo vai acontecer na Arena da Amazônia, em Manaus. Futebol Interior. O Tombense, o Carcará do técnico Bruno Pivetti vem definido e escalado assim. Felipe Garcia, o goleiro, camisa número 1. O David, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Tombense, Ednei, o camisa número 3, e Roger, o capitão, camisa número 4. Na lateral esquerda é Manuel, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Carcará: Rodrigo, camisa número 5, Zé Ricardo, camisa número 8 e o Igor, camisa número 10. Os homens de frente do Tombense: Everton, camisa número 11, Kekel, camisa número 7 e Migote, o camisa número 9. Repeteco do Tombense: Felipe Garcia, David, Ednei, Roger, Manuel, Rodrigo, Zé Ricardo, Igor, Everton, Keké e Migote. Se caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Léo, Diego Ferreira, Jordan, Gustavo, Reginaldo, Matheus Paquetá, Gabriel Henrique, Cleiton, Jean Lucas, Renatinho, Ítalo Henrique e José. É legal, dizem, né, que Carcará pega, mata e come. O Tombense, 6 jogos com 5 empates e 1 derrota. 5 gols marcados e 7 sofridos. 5 pontos ganhos, também no Z4, na 19ª colocação, com apenas 27% de aproveitamento. Artilheiro, Ciel 99 com 2 gols. Próximo jogo, dia 20 de maio, na sexta-feira, às 7 da noite, contra o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Arbitragem. É o trio de Santa Catarina que apita a partida de hoje: Luiz Augusto Silveira Tisne, com seus auxiliares Elton Nunes e Gisele Casaril. No quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza de Minas Gerais. E na sala de vídeo, né, na sala da TI, Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3h54, você conferiu aí para a Prone Alimentos a ficha técnica para Tombense Guarani. Como eu havia prometido, deixa eu falar aqui, mandar um grande abraço para o meu amigo Tadayoshi, presidente lá do Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas, dia 22 de maio, a famosa feijoada do Nipo. Pensa que japonês não faz feijoada? Faz sim! Das 11h30 até as 14h30, dia 22 de maio. Antecipado, o valor é 45, na hora 55 por pessoa. Reservas até o dia 17 de maio no telefone 3241 1213. 3241 1213 para você encomendar aquela suculenta feijoada no Instituto Cultural Nipo Brasileiro. Ô Lucas de Souza, fala aí então do kit junino da Casa da Criança Paralítica. Perfeitamente, Claudinei Corsi, está na tela para você, nossa 19ª festa julina da CCP, a Casa da Criança Paralítica de Campinas, entidade a qual faço parte, faço trabalho de comunicação e está à disposição aí a venda dos kits julinos, com amendoim, lanche de pernil, cachorro-quente, mini pizza, quentão, maçã do amor, bolo de fubá com goiabada, cuscuz e canjica. Valor R$ 65,00. Você comprando, você ajuda a manter o atendimento e tratamento das mais de 370 crianças e jovens da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Para adquirir, tá aí na tela para você o Pix, para você reservar e mandar o comprovante para o mesmo número, né? Esse telefone aí, 19 98389 1110, é o telefone do nosso departamento de telemarketing. Por lá você faz a reserva do seu kit, envia o comprovante no dia 2 de julho, do meio-dia às 14 horas, você vai e faz a sua retirada. O Wagner Ferreira aqui já fez a sua reserva, no dia 2 vai estar lá. Vai levar para sua casa? Vai levar para casa. Vai Estarei lá. Muito bem. Estaremos lá. Muito bom. Vamos fazer um conteúdo legal lá do Futebol Interior na Casa da Criança. Diga uma coisa para mim, dessas gostosuras todas, o que você gosta mais, Wagner? Acho que eu sei o que é. Lanche de pernil. Não. Não? Mini pizza. Mini pizza? Mini pizza. Beleza, e você, Albert? Quentão. É pé de cana mesmo. Esse não tem jeito. Eu gosto do pernil. Você não gosta da maçã do amor, Albert? Eu Love's in the air. Continua. Quando você ia nos parques de diversões com a sua esposa, Sim. Albert?
Normalmente eu... Você não comprava maçã do amor? Não, eu comprava. E aí ficava difícil, aquele negócio de você morder. Isso, não, mas eu comprava e falava assim, espera só um minutinho que estão me chamando. Eu comia tudo sozinho atrás da barraca e depois voltava. Amor, não tenho dinheiro pra comprar. Agora, cuscuz, também conhecido por bundes, é bom, né? Muito bom também. Como é que é o nome? Bundes. É muito bom também. Mas, ó, o lanche de pernil... Sensacional. Maravilha. Show de bola. Mas vai ter pernil mesmo, né, Lucas? Pernil. Recheado, lanche de pernil recheado. Meu, pão francês? Não é igual o meu, pão não, francês, pernil refogado, Agora, por feito com que é carinho. pão francês, Lucas? Olha, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Porque o pão na França é baguete, né? Aquela baguetinha. E lá em Portugal? Cacetinho. Cacetinho. Exatamente. Cacetinho. Cada lugar tem um... Tem uma nomenclatura, né? E o lanche de Você pernil... já se imaginou em Portugal pedindo um cacetinho, Lucas? Ainda não pensei nisso ainda. Vou comprar a passagem pra você. Tá muito bem. Mas muito então, bem, olha, valeu, viu, Claudinei Classi? Canjica bom demais também. Canjica. E esse kit de doces típicos Kit é de aquele doces que vem típicos, paçoca, pé de moleque, Nossa, o Ney vai... docinho pé de de moça. leite, pé de moça. Vou levar o Elcio Paiola canudo, lá, cara. exatamente, ó. Pra você que está nos acompanhando, faça sua reserva. O pessoal aqui do Futebol Interior, todos estarão lá no dia 2 de julho. Façam como eles e ajudem a impactar a vida de quem mais precisa. Legal, tá aí então Casa da Criança Paralítica, Instituto Cultural Nipo Brasileiro, com a gente aqui na Jornada Esportiva, tudo pronto em Muriaé. E ele vem aí, eu volto no intervalo FI, porque ele já está chegando. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Estádio Soares de Azevedo em Muriaé, Minas Gerais. Estádio Ô Lucas, Oi, você não. diria que você se sente assim um pinto no lixo? De tanta felicidade. Ai, meu Deus do céu. Olha, se isso é sinônimo de alegria, eu posso dizer que sim. Mas muito bem, daqui a pouquinho a bola rola, Estádio Soares de Azevedo em Muriaé, o palco do espetáculo. Guarani todo de verde, camisas verdes, calções verdes, meias verdes. Já o time do Tombense todo de branco, camisas brancas, calções brancos, meias brancas. O Tombense do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez o Guarani do lado direito. Saída de bola pertencente à equipe do técnico Bruno Pivetti, fazendo a sua estreia hoje. Sendo respeitado 1 minuto de silêncio nesse momento, lá no Estádio Soares de Azevedo, em homenagem às vítimas da Covid. Mais de 30 milhões de casos, mais de 600 mil mortes e mais de 165 milhões de imunizados. Quase 75% da população brasileira imunizada, Alberto Cavalcante. Graças a Deus estamos, né, dentro desses números, né? Com certeza. Né? E o Guarani volta a atuar em Muriaé após quase 8 anos, né? A única partida do Guarani na cidade havia acontecido em 2014. Empate 1-1 com o Tupi, também no Estádio Soares de Azevedo. Trila, o apito árbitro tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. E vem Bugre, com o Silas pela esquerda, cruzamento vem direto, espalma Felipe Garcia! Pela canhota Silas, foi pra cima, cruzou na área, a bola tomou efeito, tá caindo no gol, espalma Felipe Garcia. O primeiro lance do jogo é a favor do Guarani, Alberti. 26 segundos, o Silas pelo lado esquerdo, ele mandou o sarrafo pro gol. Ali, o Felipe Garcia, ele fez a defesa, mandou a bola escanteio pelo lado esquerdo e ele culpou o sol, que a bola veio na cara dele. Escanteio, primeiro escanteio pro Guarani. Lá vem o Bugrão, Giovanni Augusto. Vem Giovanni Augusto pra cobrança no primeiro pau, afasta a defesa, rebote voltou, Bruno José pra dentro da grande área, sobrou lá dentro, tá valendo a batida, gaveta! Madison! Gol! É do Guarani! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Madison, camisa 98. Na cobrança do escanteio pela direita do Giovanni Augusto. A zaga tirou. No rebote, Bruno José chutou de novo pra dentro da grande área. Madison, livre, leve, solto, dominou e fuzilou de perna direita. Cutuco, botou lá dentro, bola no fundo do barbante. Madison, camisa 98, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol do Bugrão em Minas Gerais.
Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 1. Madison, nome da fera, nome da emoção. 0 para o Tombense. É goleirão Felipe Garcia. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Começou meio estranho, né? Primeiro ali uma bola cruzada, né? Ali o Felipe Garcia se atrapalhou todo pra fazer a defesa, mandou a bola pro escanteio cobrado por ele, Giovanni Augusto. A zaga tirou mal, a bola acabou sobrando fora da área. Ali o Bruno José ele chutou de qualquer maneira. A bola acabou passando por todos os jogadores do Tombense e ali estava livre, leve e solto. O Madison, ele teve a calma de dominar, escolher o canto e bater. Ali o Felipe Garcia nada pôde fazer. Agora o Guarani, tudo o que precisava. 1 minuto de jogo, o Guarani vai vencendo bonito fora de casa. Agora Guarani 1, Tombense 0. Wagner Ferreira começa com tudo, Bugrão. Flechada logo no começo do jogo, o Madison foi pra rede. O melhor dos mundos, né? Jogando fora de casa, com 26 segundos, já tem aquele chute do Silas para gol, que o goleiro se atrapalha, manda pra escanteio, na cobrança deu no que deu. A bola sobrou pro Bruno José, chutou e o Madison no meio do caminho acabou pegando. Agora, por questão de milímetros, o Madison não estava impedido, porque quando a bola é chutada pelo Bruno José, a defesa do Tombense se adianta, mas não se adianta no tempo correto e deixa em condições o Madison para fazer o gol do Guarani. E vem Bugrão de novo, Giovanni Augusto pela ponta direita, soltou para Lucas Ramon, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, Felipe Garcia sobe no segundo pau para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a equipe do Tombense no campo de defesa com Roger, o capitão, camisa 4. Ele deixa de lado com o Manuel, lateral esquerdo. Ele volta a jogada com Roger. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Essa ladeira vem Tombense pro campo de ataque. Tem Davi, bota na frente, encara a marcação, engata a primeira, segunda marcha, levou na linha de fundo, ganhou do Matheus Pereira, tenta o cruzamento, trava a jogada do lateral esquerdo do Guarani, escanteio pros homens. Fala, Albert. O Guarani é o time com maior média de finalizações certas da Série B, média de 6,83 por jogo. Só que agora, né, essa média aumentou e que precisava, né? Gol, só falta sair gol de atacante. A informação para a BetChamps. Escanteio para a equipe do Tombense lá pela ponta direita. Lá vem um Carcará, vem para a cobrança, Davi. Camisa número 2, autorizado para a cobrança. Vem levantamento no pé direito, lá no segundo pau. Subiu de cabeça, afasta a defesa, completa o serviço. Giovanni Augusto, tira o perigo dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta marcada, jogo parado, já cobrado, sai jogando o time do Tombense lá pela esquerda. Tem o que é? Camisa número 7. Sai da esquerda, vem pro centro, carrega, faz a jogada de perna canhota. Bomba, a bola pra Igor na entrada da grande área, foi pro chão. O árbitro manda seguir o jogo. Retoma a posse de bola o time do Guarani. Vem pela ponta esquerda, Júlio César, Imperador de Campinas, foi pro chão. Falta nele, na verdade a falta foi em cima do Silas. Falta em cima do Silas, jogo parado. Primeira falta a favor do Guarani no jogo, Albert. O Silas ali, né? O Tombense, né? Tentando ali, né? Fazer a jogada ali, tentando apertar o Guarani. O Silas, hein? Ali por meio de 3 jogadores, fez aquela firula na frente de jogadores do Tombense. Acabou sendo marcada a falta para o Guarani no campo de defesa. A informação para Corujão Tupé. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lá pela ponta direita, aposta a corrida. Bruno José no X1 ali com o Keké. Derrubado o jogador do Tombense. Jogo parado, posse de bola para a equipe mineira no campo de defesa. 5 minutos passados deste primeiro tempo. Por enquanto, Guarani 1, gol marcado pelo Madison, 0 para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tenta ser jogando o time do Tombense no campo de defesa. Foi o David, apostou corrida ali com o Júlio César. O Júlio César derrubou o jogador do Tombense. Jogou parado, falta já cobrada. Sai jogando a equipe mineira no campo de defesa com o Roger. Abre bola na ponta esquerda com o Manuel. Já passa a metade do campo, invade a linha territorial. Bugrina deixa a jogada de lado com o Keké. Aposta a corrida, vem no X1 pra cima da marcação do Giovanni Augusto. Ainda Giovanni Augusto consegue um totozinho por baixo, deixa pela linha de lado. Mais um lateral para a equipe do Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Passe no comando, lá vem Tombense, a batida do Vinícius Mingotti. O passe do Igor no costado, Vinícius Mingotti saiu em velocidade, mandou o sarrafo por gol, lá foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei. E o Guarani com esse resultado pega o elevador, sai da 17ª colocação do Z4 e vai para a 9ª colocação com 9 pontos. Importantíssimo resultado, se permanecer esse 1-0, então quem sabe o Guarani ampliar a vantagem. Tá na frente, hein? Tá na frente, o Bugrão vence pelo placar de 1-0. Vai bater pra frente lá o goleirão Maurício Koslinski. Hoje ele tá de tubão de mostarda, tá todo de amarelo o goleiro do Guarani. Bola que sobe, bola que cai, que é na metade do campo, tentou brigar por ela ali o Nicolas Careca, ela bateu, voltou Silas, deixou com o Nicolas Careca, parou no chão, chamou de meu amor e vem pro campo de ataque. Limpou bem o lance, soltou com o Bruno José, devolveu com o Nicolas Careca na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, sai jogando, Tombense com o Manuel no campo de defesa. Ele domina, para, pensa, pisa, olha, 2 em cima dele, ficou difícil, marca forte a saída de bola do time do Guarani. Bola volta aqui com o Roger, o capitão do time do Tombense, manda pra frente, aparece a cobertura do Lucas Ramon, adiantou a jogada com o Bruno José, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do camisa 17, deixaram o homem no chão lá, Albert. E o Guarani, né, com essa postura, falta cobrada rápida. Falta cobrada rápida, o árbitro parou, falou, nananina, não volta, porque não foi autorizada a cobrança, né? Exatamente. Cobrar a falta sem o árbitro saber, aí não pode, a bola vai voltar lá pela direita, Albert. E lembrando, né, que o Bruno José, que recebeu essa falta também pelo lado direito, tá entre os jogadores com mais finalizações certas no campeonato, 7 no total. Tanto que o gol saiu, né, com a jogada dele. Depois do cruzamento, ele tentou bater pro gol, a bola sobrou pro Madison. E o Madison fez o primeiro gol, segue Guarani, 1, Tombense 0. E chance, tem chance do segundo gol. O time do Guarani vem pra cobrança, Giovanni Augusto no meio da grande área, subiu Ronaldo Alves, afasta a defesa. Voltou pra Silas. Canais, futebol interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Um chute que daqui a pouco chega aqui nos estúdios. Chega aqui, ele pegou embaixo da bola, a bola subiu. Longe. Vai chegar aqui. Mas tá mostrando o jogo o Silas, hein? Já notaram? Sim, tá vindo pro Cartão jogo, de visita, aparecendo. logo o lance que acabou originando o gol do Guarani. Fez uma jogada boa aqui numa saída de bola do Guarani, fez um zigue-zague ali, um rabisco, né? Como diz o Albert. Acabou saindo com a bola, sofreu falta e agora esse chute. Errou, mas tentou. Três chances de lances positivos pro Silas nesse jogo. É isso aí, esse protagonismo, essa presença no campo de ataque que é necessária aí dos volantes do time do Bugre, que recupera essa bola no meio campo. Giovanni Augusto aposta a corrida no X1 pra cima da marcação do Manuel, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, derrubaram o nosso capitão lá, Albert. O Giovinco Augusto, ele recebeu, né, a bola pra ligar o contra-ataque. O Guarani tá ligado, hein? Não perde uma bola, os jogadores do Tombense tentam ligar o contra-ataque, os jogadores do Guarani estão em cima, outra voltagem, e ali o Giovanni Augusto recebeu a falta já cobrada. A informação para Chimozon no Megasorte Loterias. Trabalha Derlan no campo de defesa na quarta zaga, deixa na zaga central com o Ronaldo Alves, o camisa 22. Deixa a jogada, Ronaldo Alves pensa, olha a marcação dura em cima dele, ele devolve a jogada com Derlan. Derlan domina, bota na frente, engata a primeira marcha, fatia, lançamento em profundidade para Júlio César, sai do gol, o goleiro se enrola tudo com a defesa, tira do jeito que tá o Ednei. Lançamento do Derlan buscando o Imperador de Campinas, se enrolou toda a defesa do Tombense e o Ednei tocou pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Bugrão, vem para cima o Guarani. 10 minutos e meio, a primeira etapa. Pressão da equipe do Bugre. Matheus Pereira na bola, o camisa 16. Todo mundo na boca do gol. Quem sabe agora o segundo gol do Bugrão. Capricha, Matheus Pereira levantou no segundo pau. O subiu, tocou de cabeça, Ronaldo Alves, ela passa por todo mundo. Volta com Silas na ponta direita. Fatiou de pé direito para dentro da grande área. Toque de cabeça do Derlan. Vai pela linha de fundo, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Tombense. Você ouviu o toque, 10 minutos, 40 segundos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Com 1 minuto de jogo, Madison foi pra rede. Guarani 1, Tombense 0. Placar ao vivo, futebol interior é com o aniversariante, Claudinei Corsi. Hoje ainda às 18h30 tem Sampaio Correia do Maranhão e Vila Nova de Goiás. Às 8h30 da noite tem CSA e Operário do Paraná. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Lateral bola para a equipe do Tombense. Balança o esqueleto lá. O Manuel deixa a jogada com que se perde tudo com a bola. Sai com tudo pela linha de lado. Posse de bola para a equipe do Guarani.
no campo de defesa. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. 11 minutos de jogo, Wagner Ferreira, quase 12, 1-0 Bogrão e o jogo. Bom, o Guarani manda no jogo, né? Surpreendentemente, tá mostrando no cartão de visita, parece que ele, Guarani, é o mandante e não o Tombense, que jogando praticamente em sua casa, né? Tombos a Muriaé são são chegando lá pela direita, David, linha de quilômetros. fundo, não vai dar nada, pode completar. Escanteio para marcar aqui o segundo, para as 2 escanteios para cada lado, né? O Guarani manda no jogo, toma conta e o Tombense está mostrando porque é um dos últimos classificados aí da Série B. Agora, sair daquela mesmice, né? Que o Guarani faz um bom primeiro tempo e cai no segundo. Já deu agora, isso aí. Se os jogadores derrubaram o treinador, agora tem que mostrar por quê. Por onde, né? Fazer a vitória e realmente provar que eles estavam certos e a comissão técnica anterior estava errada. Mas será que derrubou mesmo? Eu não acredito que houve essa puxada não, viu? Acho que é o seguinte, viu? Eu acho que primeiro as peças aí, tem a assinatura do Michel Alves, né? Essa é a verdade aí. Os jogadores aí, o Daniel Paulista, ele trabalha com o que tem. Tanto que voltamos a bater nessa tecla, hein? O próximo treinador que eles estão buscando, que é a nova geração, é o que aceita o que tem. Porque um treinador tarimbado, por exemplo, Jorginho, que foi ventilado, ele vai querer trazer sua comissão técnica, não vai querer comissão técnica fixa, e também vai querer alguns jogadores. Então, vamos ver, vamos esperar os próximos capítulos. Vamos ver no que vai dar. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Lateral cobrado, Matheus Pereira, balança o esqueleto, a bola sobe e cai. Júlio César tentou passe na linha de fundo buscando o Giovanni Augusto. A bola vai ficar de graça com o Ednei, ele só protege, é tiro de meta para a equipe do Tombense. Pois não, esse Ednei, para quem se lembra, né? Jogador. É o mesmo, aquele Ednei, né? Passou pela Ponte em 2021. Ele jogou no Mirassol também, depois que saiu da Ponte Preta. Tem 31 anos, 1,85 m. Mas, para protagonista de 2 lances aí já agora. Agora ele fez a cobertura, a bola foi para a linha de fundo. Mas antes ele se complicou. Não deixou saudade aí pro torcedor da Ponte Preta, esse Ednei. Se eu não me engano, esse Igor também, o camisa número 10, né? Também de Tombos, também passou por aqui, não passou, Claudinei? Ele veio da Ponte pro Guarani. Exatamente. Depois foi pro Ituano. E o Tombense descendo, Davi. Opa, Davi. Não, Davi. Aí não. Recebeu na ponta direita, se enrolou com a bola, caiu e aí saiu com bola e tudo, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vem a equipe do Tombense pro campo de ataque, recupera essa posse de bola no campo de ataque. Trabalha a jogada, camisa 8, Zé Ricardo. Abre na meia esquerda com Keké recebeu. Volta um pouquinho a jogada com Rodrigo, camisa número 5. Deixa curtinha a jogada lá atrás com o Ednei, ex-jogador da Ponte. Abriu na ponta direita, boa bola para Everton. Everton dominou, girou em cima da marcação de 3. Ainda Everton volta a jogada com Davi, passe errado. Júlio César agradece e retoma a posse de bola para a equipe do Bugrão. Bola mais à frente, Giovanni Augusto recebeu, foi pro chão, falta dura, tá caído, camisa 10, estão caçando o capitão do Bugrão, o Albert. Como apanha Giovanni Augusto, né? Pela direita, pela esquerda, no meio campo, onde ele encosta ali, os jogadores do Tombense vem descendo o sarrafo, falta marcada e o Giovanni Augusto ali vai se levantando devagarzinho. Que falta, hein? Que coisa, Giovanni Augusto hoje estará com as pernas doloridas. Lucas, pois não, Claudinei. Quem tá feliz da vida agora é o Anderson Luiz Grigoleto, nosso companheiro aqui, diz aqui, boa tarde, galerinha. Joguei na Bet Champions no Guarani e tô feliz da vida, espero não decepcionar. Tá contente o Anderson Grigoleto, hein? É isso aí, você que ainda não apostou na Bet Champions, utilize o voucher Futebol Interior e ganhe 20 na sua primeira aposta, isso mesmo, ganhe R$20 ao utilizar o voucher Futebol Interior na sua primeira aposta na Bet Champions. Vem jogar na Bet Champions, vem o time do Tombense pro campo de ataque, tentativa de cruzamento, a bola explode na marcação, para a jogada Lucas Ramon, é o último a tocar na bola, lateral para a equipe do Tombense lá pela ponta esquerda, balança o esqueleto, Manuel jogou dentro da grande área, Igor de puxeta tentou cruzamento lá no segundo pau, sai do gol Kozlinski. Firme, segura o arqueiro Bugnino para fazer a defesa. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação.
Tentativa de inversão de jogada lá do Júlio César, deu errado, mas deu certo porque o Madison tomou, abriu na ponta direita, boa bola para Bruno José, encara a marcação, tentou cruzamento, a bola vai passando, passa também pelo gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta. Chegada perigosa do Bogrão lá pela ponta direita, o cruzamento do Bruno José ia tomando um efeito estranho, passou perto, Alberti. Jogada pela direita, ali, né, a bola perdida do Tombense, mais uma vez a ligação direta para o Bruno José. Ele pelo lado direito, perto do bico da grande área, fez o cruzamento procurando o Nicolas Careca. Pegou meio torto, meio esquisito, a bola foi caindo atrás do goleiro Felipe Garcia. Tiro de meta para o Tombense, que vem perdendo para o Guarani por 1-0. A informação para Bebidas Poti. Vem que quer para o campo de ataque, volta a jogada com o Manuel. Manuel recebeu, rebobina a fita, recalcula a rota, joga tudo lá atrás novamente com o campo de defesa com o Roger. Roger deixa com o Ednei, Ednei zagueiro central da equipe do Tombense, adianta a jogada mais à frente com camisa número 8, o Zé Ricardo. Devolve a jogada com o Ednei. Lançamento buscando Vinícius Mingotti. Ganhou no corpo, ganhou do Derlan. Devolveu na ponta direita para David, olhou para dentro da grande área, cruzou no capricho. Vinícius Mingotti tocou de cabeça. Ela sai à direita do gol. Sai à direita do gol, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Lucas. Pois não, Albertinho. O retrospecto, né? Guarani e Tombense é curto, né? São 4 jogos com 3 vitórias do Guarani, 1 empate e 0 derrotas. Não houve, o Guarani não perdeu, tá invicto com o Tombense, sendo que é a primeira vez, né, que eles jogam a Série B. E 6 gols a favor e 2 gols contra. A informação para a Academia Art Center. 18 minutos, 18, primeira etapa, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Tombense. Tá bonito o Bugrão. Tenta partir para o campo de ataque, ali o Nicolas Careca acabou sendo desarmado, retoma a posse de bola. O Zé Ricardo, na sequência ele sofreu falta, o árbitro deu vantagem porque a bola ficou com a equipe do Tombense. E trabalha a jogada com o Rodrigo, camisa número 5, o cadeado da defesa da equipe mineira. Ele volta a jogada com o Ednei na zaga central. Ednei devolve essa bola com o Rodrigo, camisa 5, devolve lá na ponta direita para Davi. Davi adiantou, botou na frente, encara a marcação do Júlio César, melhor para o Imperador de Campinas, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. Mas eu vou falar para você, né? Vamos ver o Tombense. Ó, o Everton carregou na meia direita, puxou da direita, vem pro centro, abriu na canhota para ninguém, bola de graça para a equipe do Guarani. Pode completar, Albertinho. Uma observação aí, mas que gramado horrível, hein? É cheio. Cadê o resto do gramado? Parece que tem, sabe, aqueles buracos no gramado, né? Horrível. Horrível. Na faixa central ali na intermediária, tem alguns buracos lá na ponta esquerda, sabe, também. Do campo de ataque, ou seria no lado direito do campo de defesa. Parece que tá meio duro esse gramado aí, tá muito baixo, a bola quica demais, tá difícil aí pro jogador conduzir essa bola. Mas, assim, cerca de, sei lá, 20 ou 30% do gramado tá comprometido. O resto até que dá jogo. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí você vai pra Manaus pra jogar, pra poupar o gramado. Enfim, né? E ó os homens descendo, lá na ponta direita pra Davi, botou na frente, cara a marcação do Júlio César, melhor, o Imperador de Campinas, firme, fazendo a sua função, ali na cobertura, vai muito bem Júlio César, ele deixa com Giovanni Augusto, daí pra Madison, meu Deus, que fatiada, botou o Bruno José pra correr no X1 em cima da marcação do Manuel, sou mais você, Bruno José, um pra lá, dois pra cá, perna esquerda, bateu Felipe! Firme, cai no canto esquerdo pra fazer a defesa e chegou de novo o Bugrão lá pela direita, Albertinho. O Madison, primeiro Giovanni Augusto lá atrás, né? Ele armando a jogada, tomou aquela pancada. O Madison não esperou nem reclamação. Fez a fatiada do meio pra direita mais uma vez, né? O Bruno José espetado, ele fez a jogada todinha esperando o Nicolas Careca sair da linha de impedimento. Ele não saiu, ele teve que arriscar, um dos jogadores que mais arrisca pelo lado do Guarani, chutou firme, mas o goleiro fez a defesa, Felipe Garcia, a informação para Brumas. Você ouviu o toque 20 minutos, 20 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é Com 1 minuto de jogo, Madison foi pra rede. Guarani 1, Tombense 0. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior. Hoje, mais cedo, tivemos 2 jogos. O Criciúma venceu o CRB por 3-0 e o Londrina venceu o Brusque por 2-1.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Guarani 1, Tombense 0, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem Guarani pro campo de ataque, bola invertida. Da direita pra esquerda, inverte a página, vira a folha, ela vem Bugrão, Matheus Pereira cruzou no capricho no meio da grande área, buscando o Nicolas Careca, aparece Ednei Tira. Ednei Tira toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Guarani. Guarani joga pelos dois lados, inverte o jogo da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Tá bonito de ver, o Bugrão tá na frente, tá bonito pra cima do Tombense. Balança o corpo ali, Matheus Pereira deixou com o Nicolas Careca, faz o pivô, joga mais atrás com o capitão Giovanni Jovinho Augusto. Na meia canhota ele faz a inversão de jogada, rebobina a fita, recalcula a rota, joga tudo lá atrás com o Ronaldo Alves. Mais à frente a jogada com o Matos, autor do gol, deixa curtinho a jogada com o Silas. Silas devolve a jogada com o Ronaldo Alves na zaga central, deixa curtinho de lado com o Derlan. Derlan abre bola na ponta esquerda com o Giovanni Augusto, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, tá aí o capitão da equipe bugrina. Vai trocando passes, vai tocando bola o time do Bugre. Tabelinha curta, Júlio César para Matheus Pereira devolveu com Júlio César. Volta um pouco a jogada com camisa 10 da equipe do Bugre. Lá na direita, ele viu e passou. Lançamento em profundidade, buscando o Lucas Ramon. A bola foi forte demais, Lucas Ramon no peito na raça, evita a saída. Volta um pouco o lance com Silas. Silas tá bonito de ver se toca de bola. Ainda Silas armou na perna esquerda, vem a bomba, Felipe! Firme, seguro no canto esquerdo, faz a defesa, tá bonito de ver o Guarani jogar, Albert. Duas observações. Primeiro, que acho que é o primeiro jogo que o Kozlinski não toca na bola. 22 minutos, o Tombense não consegue chegar e ali o Guarani vai chegando, né? Como quer de todos os lados, da direita, pela esquerda, o Guarani vem jogando muito bem e lá vem o Bugrão de novo. Retoma a posse de bola no campo de defesa, Wagner Ferreira tá bonito de ver a equipe do Guarani jogar, vence por 1-0 com autoridade. Alguma defesa tomando totalmente conta do ataque do Tombense, inclusive na entrevista ali o Ronaldo Alves foi perguntado, né, porque a ausência do João Vitor. Mas o João Vitor entrou depois, essa dupla aí foi formada antes. Exatamente, o Ronaldo Alves e o Derlan. Então acho que perfeito, a dupla de zaga do Guarani tomando conta, os laterais descendo tanto pela direita como pela esquerda, o meio campo. Lucas Ramon bem no jogo, hein? O Silas também aparecendo muito bem no jogo, o menino lá, o Matson também tá muito bem. Impressionante, então o Guarani tá acertando o jogo, espero que mantenha o rendimento, porque, né, se cair naquela mesmice de jogar só um tempo, aí não dá, né? Bola na ponta esquerda, Júlio César tentou passe no comando pro Nicolas Careca, o passe foi fraco. Deu a entender que o Júlio César acabou, ele na execução, ele quis tocar forte, mas acabou faltando força pra ele. Contra-ataque pra equipe do Tombense, tentou o que quer, fecha a porta pra ele, Lucas Ramon, tá bem no jogo o time do Guarani. Retoma a posse de bola, deixa com Silas, dorme no ponto, perde, retoma a posse de bola, equipe de Minas, vem que quer, passe ali pelo meio no comando de ataque pra Vinícius Mingotti, deixou de primeira com Everton, no pé de ferro, ganha a parada em cima da marcação do Derlan, ainda Everton ganhou do primeiro, do segundo, soltou no comando pra Vinícius Mingotti, linha de fundo, encara a marcação do Derlan, ainda Vinícius Mingotti mais atrás pra Everton, dominou, armou na perna esquerda, lá vem Chumbo Grosso, vem a batida de fora, bem tranquilo pra Kozlinski, bola fraquinha no canto direito, faz a defesa o arqueiro da equipe do Bugre, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pra Cláudia Pereira, aqui pergunta aqui quem fez o gol marcado pelo Madison. Olha a bobeira na saída de bola, Kozlinski tira pra onde o nariz estava apontado. Saída de bola errada, o Guarani tem se enrolado, tem tentado sair jogando e quase, né, sai, entrega o ouro, quase os homens empatam o jogo de novo aí, Albert. Manda a bola pra frente, tira a bola daí, fica com esses toquinhos aí de jogada apoiada com o goleiro. Mano, manda a bola pra frente, ali o Tombense lá, lá vem o Tombense. E vem Tombense que quer no comando de ataque pra Everton. O Everton não entendeu o que o que quis fazer, inclusive até reclamou com o camisa 11 do Tombense, posse de bola pra equipe do Bugrão, Albert. E o Kozlinski, né, é o segundo com mais defesas praticadas no campeonato 23. Nessa partida aqui ele não vem praticando quase nenhuma. Ali o Guarani foi saindo tocando essa bola curta e o gramado não está bom. Ali o Ronaldo Alves acabou dando aquela cochilada, o jogador do Tombense acabou pegando a bola. Ainda bem, né, que chegou ali o Derlan e colocou o corpo na frente, senão poderia ser uma chance assim dada, sabe, igual o Delivery. Vocês lembram, né? Igual o Delivery, ia ser a mesma coisa. 25 minutos, primeira etapa de jogo, 1-0 Bugrão. Madison foi pra rede a 1 minuto de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. A Elza Pavan mandando aqui parabéns pro Claudinei Corsi, Rodrigo Souza, bora ganhar Bugre. Muita gente aqui mandando mensagem também no YouTube. Fábio Braga aqui conosco, falando que a cidade, o nome correto da cidade é Muriaé.
né? A gente tava naquela polêmica lá no primeiro tempo. E vem Bugrão, cruzamento, bola fechada no primeiro pau. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo, vai pela linha lateral. Lateral bola para a equipe do Tombense. No campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Peça pelo delivery, a pizza do Dadá, uma pizza maravilhosa. Hoje é sábado, hoje é dia de pizza do Dadá. Eu senti tanta falta de vocês semana passada. Sentiu, né, ô sem vergonha? Senti. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada, Ronaldo Alves deixa a parada na ponta direita com Lucas Ramon, devolve a jogada com Ronaldo Alves, vai trocando passes, vai cadenciando o jogo o time do Guarani, deixa no comando de ataque para Nicolas Careca no pivô, ele deixa a jogada mais atrás com o camisa 98, autor do gol, Madson, ele volta a jogada com Ronaldo Alves na meia esquerda, Xadernão, o zagueiro, quarto zagueiro da equipe do Bugre, volta na frente, engata a primeira marcha, soltou no comando para Júlio César, foi antecipado pelo Ednei retomou, soltou com Vinícius Mingotti, que também foi antecipado, tira a equipe do Guarani e tome contra-ataque do Bugrão, lá vem Silas, soltou na ponta direita para Bruno José, um para lá, dois para cá, devolveu pro Silas, o Silas sentiu que estava impedimento, por isso que ele não foi na bola. Na devolução da jogada, a bola fica de graça lá com o Felipe Garcia, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Galera que está no YouTube, vamos bater a meta de 50 likes. 50 likes no YouTube é a meta pra gente. E você que está nos acompanhando, deixa a sua mensagem, curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. 27 minutos e meio, primeira etapa, 1-0 Bugrão. Lucas, Fala, Albert. Ali, né, o lance, né, antes desse lance aí do não se entender os jogadores do Guarani, primeiro foi na zaga, né? O Derlan querendo dar uma de Beckenbauer, tentando o lançamento, acabou perdendo a bola. Ia ser um contra-ataque perigoso. Aí o Ronaldo Alves, ele fez, né, no meio campo, ele deu aquele bote certeiro. Ele deu uma chamada no Derlan. O Derlan não tá acertando. Ele fez aquele lançamento pro Júlio César e foi só. Ele não tá acertando um passe de meio metro. Pois é, tá precisando acordar no jogo do Derlan, apesar do erro ali no passe, pelo menos posicionalmente o Derlan tá indo bem. Jogada na ponta direita foi pro João Davi, falta nele, falta em cima do camisa número 2. Falta para a equipe do Tombense lá pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre. Todo mundo na boca do gol. Tá lá Vinícius Mingotti, os grandalhões da equipe do Tombense foram para a área. Foram os dois zagueiros, o Roger e o Ednei. Vem para cobrança lá pela ponta direita. Parece ser o Igor, o camisa número 10, que vai para fazer a cobrança. Igor, camisa 10, o homem das bolas paradas da equipe mineira. Lá vem o Carcará, vamos se virar para tirar essa bola daí, defesa do Bugre. Vem levantamento, bola para área no segundo pau. Passou por todo mundo, olha a chance de perigo, Kozlinski. Faz a defesa o Kozlinski, jogadores do Tombense pedindo um pé alto, pedindo um pênalti lá dentro da grande área, Albert. O VAR vai olhar, né? Com certeza ali o jogador do Tombense está caído, uma bola jogada, né, do Davi pelo lado direito. Primeiro teve uma mão do jogador da Tombense, né? Na verdade foram duas mãos, né? Aí depois a bola passou a extensão toda, a bola acabou quicando. Ali o jogador camisa número 19 do Guarani, o Lucas Ramon, acabou levantando o pé, acertando a cabeça do jogador. O jogador atingiu a bola. Na verdade, eu acho que não atingiu. A câmera tá mostrando aqui. Eu não vi como atingido, né? O Igor, na verdade, estava dentro da grande área. Se pegou, deve ter pegado de raspão. Então, mas você sabe, né? Ali a gente sabe, né? O ator tá aí pra isso, né? Então pode ser, né? O lance ser analisado, né? Para um possível pênalti pro Tombense. Porém, entretanto, quando essa bola foi cruzada da direita para a esquerda, né, na linha da marca da Cal, o jogador do Tombense ergueu o braço. Pode, na minha visão daqui, a bola ter encostado na mão do jogador do Tombense, mas ali parece que uma coisa foi marcada mesmo, que ali, ó, na marca da Cal foi marcado, por enquanto, ali o jogador está com a bola ali, mas na marca da Cal parece ser marcado pênalti, hein? Vamos aguardar aí a definição da arbitragem. Wagner Ferreira, você achou algum lance polêmico para pênalti na jogada ali com o Igor? Sem dúvida alguma. O Lucas Ramon levantou o pé na cabeça, né? No mínimo um excesso de força. E dentro da área é falta. Se fosse fora da área, seria uma falta normal. Ou lance perigoso, área, né? Pênalti, não tem o que discutir. É uma jogada que nem desnecessária. O cara já estava quase em cima da linha de fundo. Sem necessidade de cometer o pênalti, se é que vai ser marcado. Lucas, pois não, Claudinei. Mandar um abraço para a rapaziada lá de Araraquara, do portal Araraquara News, com a gente nessa transmissão, viu, Lucas? Muito bem, portal Araraquara News aqui conosco, muito obrigado pelo prestígio,
pelo carinho da audiência também e nessa ajuda tão importante na divulgação. O árbitro tá lá na salinha do VAR, é o senhor Luiz Augusto Silveira Tizzi, tinha aparecido pouco no jogo até aqui, vinha fazendo uma arbitragem tranquila. O primeiro lance de mais polêmica, um possível pênalti do Lucas Ramon em cima do Igor, Albert. Pois é, mas eles têm que ver o lance inteiro. Eu vi que a bola foi passada, a bola cruzou dentro da grande área e parece, né? Tem que olhar lá do ele tá olhando só o lance do pezão do Ramon na cabeça do jogador da Tombense. Mas tem que ver o lance todo. Quando o árbitro vai... O árbitro vai, faz o sinal, tá na marca do Cal, é pênalti. Penalidade máxima a favor do Tombense. Pênalti pro Tombense, o árbitro procura o Lucas Ramon, vai ali conversar com ele, não sei se vai dar cartão amarelo, tá sim, tá amarelado. Tá amarelado, camisa número 19 da equipe do Bugre, é pênalti pros homens, Albert Cavalcante. É pênalti, né? Eu ainda acho que assim, pode ter atingido, acertou o jogador Tombense, pode ter marcado o pênalti, mas a origem do lance, a bola cruzada da direita para dentro da grande área, ali houve um toque de mão do jogador da Tombense. Pra mim, na minha opinião, e o lance não repetiu, tá? Só foi o lance do Lucas Ramon acertando a cabeça do jogador da Tombense. Só. Agora, o lance anterior precisa ser revisto e, claro, que a geradora não vai mostrar, né? Quando é pênalti pros homens. Pênalti pros homens, pênalti pro Tombense, colocado pra fazer a cobrança o Keké. Keké, camisa número 7, ponteiro esquerdo da equipe mineira. Recebe ali uns afagos do Júlio César, olha feio ali pro camisa 7 do Guarani. Os dois ainda ficam se encarando. Pênalti para a equipe do Tombense. Chega lá o Ronaldo Alves também para fazer alguma coisa, para tentar tirar a concentração do jogador do Tombense. Pênalti para os homens. Eu sonhei que você pegava um pênalti, Kozlinski. Vamos ver se o sonho se concretiza. Vamos ver se o sonho se torna realidade. 32 minutos, quase 33. Atenção, torcedor do Bugre na torcida, na corrente contra esse pênalti. Para a cobrança que quer. Corridas curtas, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Tombense! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, que é o nome da camisa 7. Bateu bem, goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá. Bola na rede, empata o jogo Carcará lá no estádio Soares de Azevedo em Muriaé. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior aos 33 da primeira etapa, Guarani 1, Tombense também 1, Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Kozlinski não fez, né? Nenhuma defesa importante, esse pênalti marcado, que pra mim, muito polêmico, né? Bateu bem, o Keké não tem nada a ver com isso, camisa número 7, bola de um lado, goleiro do outro, né? No canto direito, a bola foi no canto direito, o Kozlinski pulou por outro canto, canto esquerdo. Agora Tombense e Guarani vão empatando em 1-1. A informação para a pizzaria do Dadá. Wagner Ferreira, no momento de maior domínio do Guarani, saiu o empate do Carcará. Primeira vez que eles chegam, né? Primeira vez, teve aí um chute de longa distância ali, a bola cruzou toda a extensão do gol do Kozlinski sem perigo nenhum. Agora, quando chegou efetivamente, aconteceu esse lance aí. Para mim, indiscutível o pênalti. Se houve alguma irregularidade anterior, passou batido. Mas no lance do pênalti, o Lucas levantou demais o pé na cabeça. Não havia necessidade, o cara ia preparando um cabeceio. Entre ele e a linha de fundo tinha o quê? 1 metro. Ali era dar uma cercadinha ali, nada ia acontecer. Então cometeu o pênalti desnecessário e tá aí o gol de empate. O Wagner foi mais ou menos no estilo Maxwell, né? Lembrou bastante. É isso. Lembrou bastante. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Lateral bola para a equipe do Tombense que se anima, vem pro campo de ataque. Davi deixa com Everton, devolveu com Davi, olhou para dentro da grande área, cruzou no segundo pau, toque para trás do Lucas Ramon. Tá nas mãos de Kozlinski. Tá nas mãos de Kozlinski, faz a defesa, ele está jogando curtinho com o Silas. 35, você ouviu o toque, 35 deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é o placar tá assim, Guarani 1, Tombense também 1, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalha a bola o time do Guarani no campo de ataque, Madison volta o lance no campo de defesa com Derlan. Derlan inverte a jogada na ponta direita, campo de defesa com Ronaldo Alves, deixa de primeira jogada com Bruno José. Bruno José volta o lance com Ronaldo Alves, o camisa 22, zagueiro central da equipe do Bugre, domina, invade a linha territorial inimiga, já passa a metade do campo, deixa a parada na ponta direita com Lucas Ramon. Lucas Ramon curtiu com Silas, Silas devolveu para Lucas Ramon na frente, o passe vai forte demais, posse de bola para a equipe do Tombense que sai tranquilo no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. O jogo tá parado, tá caído o jogador da equipe do Tombense, recebendo um atendimento inicial ali da arbitragem. Não deu para identificar ali quem é ainda, mas tá caído lá o jogador do Tombense, tá levantando agora. Pelo jeito, não deu para identificar quem é ali, mas o jogo tá parado, já vai recomeçar, Alberti. É, o Kozlinski, né, que é o segundo com mais defesas praticadas no campeonato, também é o atleta com mais minutos disputados na temporada, 1.800, né? E olha o Tombense descendo o cruzamento no segundo pau, Ronaldo Alves! Chega o zagueiro central, xerifão da defesa bugrina para tocar para trás. Jogou essa bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Tombense que começa a gostar do jogo, Alberti. Então, aí pelo lado direito, né? O David, mais uma vez ali nas costas do Matheus Pereira. Tem que ficar esperto, hein? Cruzamento na área, bola na pequena área. Ali o Ronaldo Alves mandou para escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem os homens. Lá vem os homens. Vem para cobrança na ponta esquerda lá o Manuel, camisa número meia dúzia. Vem para cobrança Manuel, caprichou na perna canhota no meio da grande área. Derlan sobe e tira dali. Rebote vai voltando pela meia esquerda. Zé Ricardo rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com o Rodrigo. O primeiro volante da equipe do Carcará faz a virada de jogo buscando a ponta direita, afasta a defesa do Bugre. Lucas Ramon tira, deixou com o Giovanni Augusto e tome contra-ataque do Guarani. Giovanni Augusto para Silas, Silas dominou, tentou a jogada com Bruno José. Tava desequilibrado no lance, não conseguiu dar sequência. Retoma a posse de bola o time do Carcará. Lá vem Vinícius Mingotti. Fatia, balança de um lado pro outro. Volta a jogada com Davi. Davi lá no campo de defesa com o Ednei. Ednei para Vinícius Mingotti. Vinícius Mingotti abriu na ponta direita para Everton. Everton dominou, encara a marcação do Matheus Pereira. Ainda Everton com a posse da bola. 2 em cima dele. Cola ali em cima dele o Madison. Ele fez a jogada mais atrás com o camisa número 8. O Zé Ricardo, ele tentou um passe de primeira, afasta a zaga do Bugre. Rebote volta lá pela meia esquerda. Manuel encara a marcação do Lucas Ramon no X1, derrubou o Manuel, o Lucas Ramon, e o Lucas Ramon pediu falta e o árbitro deu. Falta marcada, o árbitro deu, jogo parado, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vamos bater a meta de 50 likes no YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, curta, compartilhe, comente lá. Vem Bugrão, vem Matheus Pereira, tocou no comando de ataque para Bruno José. O passe saiu nas costas do Bruno José. Ele ainda assim, na finta de corpo, conseguiu pegar essa bola lá na ponta direita. Devolveu dentro da grande área para o Matheus Pereira. O passe foi curto demais, afasta a zaga do Tombense. Rebote volta pela meia esquerda, tira do jeito que deu o Zé Ricardo. E ligou o contra-ataque na ponta direita. Lá vem Keké na velocidade, encara a marcação do Derlan. Tentou cruzamento pro Vinícius Mingotti. Antes que a bola chegasse dentro da grande área, Derlan toca de cabeça, toca pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Vem o time do Tombense para o campo de ataque. Tá aí Rodrigo deixa com Zé Ricardo. Zé Ricardo lá na ponta esquerda tem Manuel, camisa número 6, adianta a jogada com Everton. Everton mudou de posição, tava na direita, foi lá para a esquerda agora. Ele volta com o Manuel soltou pela meia com o Zé Ricardo, ganhou do Giovanni Augusto, no comando para Vinícius Mingotti, tocou por baixo o Kozlinski aparecendo pela primeira vez com mais efetividade no jogo, desceu com perigo de novo o time do Tombense, Alberti. Os jogadores do Tombense, né, o Pivete, vai ali dando uma de pivete mesmo, né? Fazendo traquinagens, trocando os jogadores de posição. Ali uma bola enfiada pelo lado esquerdo, o Mingotti. Ele saiu na frente da zaga do Guarani. Ali se não sai o Kozlinski na frente, ali se não dá aquele, né? Não dá aquele abafa
poderia ser um lance de perigo, né? De mais perigo, o segundo gol da Tombense. Olha só a situação que estamos, hein, Lucas? E vem Guarani pro campo de ataque, Bruno José na ponta direita, deixou pra Nicolas Careca, abriu na perna esquerda, foi pro chão, o árbitro manda seguir o jogo. Bola no comando de ataque, tenta puxar contra-ataque o time do Tombense, derrubado, Vinícius Mingotti, o árbitro também mandou seguir, aí teve critério lá o árbitro. Vem Guarani, Silas na perna esquerda, bomba de longe, ela passa à esquerda, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 41 minutos, primeiro tempo de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Com 1 minuto o Matson foi pra rede, Guarani 1, também 1 Keké, aos 32 de pênalti, Tombense também 1, Claudinei Corsi, placar ao vivo, Futebol Interior. Deixa comigo, Lucas, em andamento Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Red Bull Bragantino 0-0, Ceará e Flamengo também 0-0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Falta marcada lá pela ponta direita. Falta para a equipe do Tombense. Esse Keké é o jogador mais chato do ataque do time do Tombense, Albert Cavalcante. E ele junto com o Júlio César já estão trocando afagos e carinhos desde o começo do jogo. E quando o Júlio César, né, após esse lance, está no chão se contorcendo de dor. E ali o juizão, o Luiz Augusto Silveira Disney, pede pra entrar aí a maca, mas parece ali que ele foi acertado pelo Keké. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Do Flamengo, sai na frente, Flamengo 1, Ceará 0, gol de William Arão de cabeça. Muito bem, William Arão, camisa número 5, bom volante do time do Flamengo. Aliás, muito cobrado pela torcida do Mengão, né? Faz tempo. Não, mas também torcedor do Flamengo, eles acham que 2019 vai ser... Então, acha que todo ano é 2019, ano, né? Só porque o Palmeiras, o Palmeiras conseguiu o bicampeonato, já teve o Corinthians também, já teve um tempo seu bicampeonato, o Tricas já teve seu momento. Cara, futebol é assim. E outra, eu tô com o cabelo parecendo o William Arão, é isso mesmo, tô deixando crescer também. Mas é muita a torcida, ó, quando aparece o lance ali, ó, o Júlio César está cobrando. O Keké, ele dá uma solada na mão do Júlio César. Mas não foi pra tanto. Mas é aquela coisa, né? O Keké e o Júlio César já estão se estranhando desde o começo do jogo. Então, qualquer situação do Júlio César com o Keké, um vai tentar causar a expulsão do outro, né? Ou pelo menos um cartãozinho amarelo. Nessa aí, o árbitro não foi nem para um nem para outro, tem falta, o time do Tombense lá pela ponta direita, vem para cobrança, Manuel para cobrança, vem para cobrança o camisa meia dúzia, Manuel. Camisa meia dúzia do time do Tombense vai lançar essa bola lá dentro do tumulto, chance de perigo contra o gol do Kozlinski, vem Manuel pra bola, lá no segundo pau, subiu, toca de cabeça Kozlinski. Firme, segura o arqueiro Bugrino para fazer a defesa, Wagner Ferreira, 43 minutos e meio, é justo o placar até aqui, 1-1 por enquanto. É justo, o Guarani deixou escapar a oportunidade de aumentar o placar com 3 ou 4 chances que teve após fazer o primeiro gol, a abertura da contagem, aí aconteceu o lance do pênalti, aí o time se desestabilizou um pouquinho e o Tombense está vindo para cima. Aproveita dessa chance aí que tem o time do Tombense, o Guarani tenta sair jogando, o Tombense marca forte a saída de bola, o Guarani com muita dificuldade nesse momento do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pois não, Wagner. Aquele lance do Júlio César com o Keké, o Keké atingiu o Júlio César com o lance estava parado já, com bola parada, então já estava marcada a falta anterior do Júlio César, por isso que não aconteceu nada na sequência. Realmente o jogador Tombense pegou no braço do Júlio César, mas bola parada. E olha o Imperador de Campinas aí, botou na frente, linha de fundo, cruzamento no capricho, desvia na defesa, Felipe! Sai do gol, o arqueiro da Tombense faz a defesa, sai jogando curtinho no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Mandar um abraço aqui pro Gustavo Silva, pro Pedro Medeiros aqui, vamos Bugre, o Thiago Silva conosco e o JP Queiroz mandando aqui, ó, jovens da UNG, parceiros do GU, aprendendo como funciona uma transmissão de futebol com essa equipe da Futebol Interior. Vamos Bugre. Muito obrigado, JP, mostrando aqui como funciona esse trabalho apaixonante que é fazer uma transmissão esportiva. Lucas. E fica à disposição, né? Não sei de onde são, né? Eles dizem aqui, ó, parceiros do grupo. Depois passa mais detalhes, JP Queiroz, aí no chat. Quem sabe mesmo. pode até fazer uma visita aqui com a gente, uma transmissão, né? Muito legal esse trabalho da garotada. Quantos jovens aí que não acompanham, têm esse sonho, assim como eu tive, né? Desde criancinha,
Todos nós aqui sempre gostamos muito de futebol e trabalhar com isso sempre é um sonho. E o futebol interior mostrando aí pra galerinha como que se faz numa transmissão esportiva, a melhor transmissão esportiva do Brasil. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem a equipe do Tombense pro campo de ataque, o derrubado, o Matheus Pereira, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Albertinho. Lucas, mais 4, eu quero mandar um abraço aí para os corneteiros da tribo, né? Mandar um abraço que estão acompanhando aí o nosso trabalho também. E ali estão loucos, né? Ali com o técnico, né? O Ben-Hur, né? Ali pode vir pintado. Bola lançada riscado. no comando de ataque, Vinícius Mingotti, sai do gol Kozlinski. Olha. Quase se enrolou lá o Kozlinski. Pois não, Albertinho. Né, ali se diz muito, né? Ali, agora, né, fletando muito, né, as informações, né? Que o novo treinador do Guarani pode estar acompanhando a partida lá, né? Pode estar acompanhando lá. Então, assim, se vir pintado, rabiscado, né? Pontilhado, assim, mudar a postura do Guarani, porque o Guarani fez o primeiro gol, depois passou os 15 minutos, parece o time do Daniel Paulista. Pra variar, sumiu. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No campo de ataque, vamos até 49 minutos deste primeiro tempo. Momentos finais de jogo na primeira etapa. Vem Davi pro campo de ataque lá pela ponta direita, engata a primeira, segunda marcha. Encarou a marcação do Júlio César, deixou Matheus Pereira pra trás. Vai bem na cobertura, o camisa 16 do Bugre. Toca na bola, tocou por último, escanteio para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Escanteio para os homens lá pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre. David na bola. Vem David pra bola, o camisa número 2, o lateral direito, levantou no segundo pau, no capricho, passa pelo Vinícius Mingotti. Vai cair com o Igor pela ponta esquerda, ele evita a saída de bola, tem apoiado lá o Manuel, ele preferiu o cruzamento pra dentro da grande área, subiu, tira Ronaldo Alves dali, bola que sobe, bola que cai, casquinha do Bruno José pra Júlio César e tome contra-ataque do Bugrão, Júlio César pra Bruno José, o passe foi errado, o passe além de ter sido forte demais foi errado, displicente o passe do Júlio César, na sequência a bola sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Tombense no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Entre em contato por esse WhatsApp, tem uma aula gratuita, uma aula experimental lá na Art Center, a sua saúde em primeiro lugar. Vem o time do Tombense para o campo de ataque, a bola sai pela linha de lado, sai pela linha lateral dos técnicos, mais um lateral para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Tombense, cruzamento, bola no segundo pau, Lucas Ramon sobe, tira o perigo dali, Vinícius Mingotti estava prontinho para dominar e fuzilar esse lance. Lateral, bola já cobrada, o Manuel tentou a tabela curtinha com o Everton, ainda Manuel insistiu na jogada, ficou caído lá o Silas, na disputa de bola com o Manuel, o árbitro mandou seguir. Nicolas Careca dominou, fez a proteção, foi pro chão, falta. Falta para a equipe do Guarani, campo de defesa, momentos finais de jogo neste primeiro tempo. O Guarani vai empatando com o Tombense pelo placar de 1-1. Gol do Madison com 1 minuto de jogo. E aos 32 o Keké batendo pênalti empatou, e dos 32 minutos pra cá só dá Tombense. O Guarani sumiu, não conseguiu mais chegar, se animou no jogo a equipe do Carcará, treinada aí pelo Bruno Pivetti. Postura, né? O Guarani precisa mudar a postura, depois até mesmo o presidente pode falar isso, né? Ali quando o árbitro ali apita, né? Trila o apito, árbitro Luiz Augusto Silveira Tisni termina o primeiro tempo no estádio Soares de Azevedo em Muriaé. 1 para a equipe do Guarani, gol marcado pelo Madison. 1 também para a equipe do Tombense, gol marcado pelo Keké de pênalti. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o intervalo inteligente FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 4 da tarde, 52 minutos, intervalo de jogo em Muriaé. Nós estamos falando certo esse nome aí. Eu não sei por que o ouvinte implicou com a gente. É verdade, verdade. Mas no começo poderia. Na verdade, houve uma dúvida, confundir. né? Poderia confundir. Exatamente. Mas a gente estava falando certo, sim. Tá bom. 4h53, destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani com esse empate continua agora, né? Sobe uma casinha, né? Está na 16ª posição com 7 pontos. Porém, entretanto, são 7 jogos com 7 pontos. O Guarani precisa urgentemente dos 3 pontos, né? Pensando que a próxima partida não é em casa, mas não é em casa. Vai jogar lá no Manaus, lá na Arena Amazônia, né? E é contra o Vasco. E a torcida do Vasco de lá, né? Prometeu casa cheia contra o Guarani. Legal, que o diga o sócio campeão, né? 4h53, Wagner Ferreira. E aí, Wagner, placar justo então no primeiro tempo, você disse aqui, Wagner? Lembrando só, né, nesse gancho aí do Albert, que o Guarani faz 3 jogos seguidos fora de casa, né? Mesmo com o mando dele. Hoje, enfrentando aí o Tombense em Muriaé, vai a Manaus na quinta-feira, 21h30, né, contra o Vasco, e depois vai a São Luís, no Maranhão, para pegar o Sampaio Correia. Então vai... Parada dura, rodar mais que caminhão de mudança, né? O nosso Guarani. Agora, Claudinei, o jogo começou muito bem o Guarani, né? Partindo para cima, logo 1 minuto já fazendo 1-0. Mas depois criou mais umas 2 chances e mais nada. Aí permitiu a chegada do Tombense, num pênalti para mim indiscutível, não há o que reclamar. O pênalti aconteceu e a conversão do pênalti. Daí o Tombense, na bola rolando, não criou absolutamente nada. 2 chutes, uma defesa tranquila do Kozlinski, uma outra bola passou na frente do gol, sem perigo nenhum. Tombense criou algumas chances
tentou criar. A defesa do Guarani tirando, a prova está aqui na marcação dos escanteios, 4 para o Tombense e apenas 2 para o Guarani. Então, o Guarani deixou escapar a grande oportunidade de definir o jogo já no primeiro tempo. Com o volume de jogo que tinha, o meio-campo muito bem, a defesa tomando conta do ataque do Tombense, era para ter feito o segundo gol. Mas cai na mesmice, aquilo que eu dizia, né? Fez 1-0, será que vai continuar mantendo esse ritmo? Fez muito cedo, né, Wagner Ferreira? Teve o melhor em campo do Guarani para você nesse primeiro tempo. Quem foi, Wagner? Eu gostei muito do Silas, o camisa 96, aparecendo pro jogo. Também o Bruno José ali pela direita correu bastante, até que terminou o jogo meio cansado aí, terminou o jogo e caiu no gramado. E ficamos por aí. Mas o destaque para mim, surpreendente inclusive, foi o Silas. Legal. Pelos lados do Tombense, algum destaque, Wagner? É o cara que fez o gol, esse Keké aí. Ele parte para cima do Matheus Pereira e fazendo uma fumaça aqui pelo lado direito. Aqui. O Keké, camisa 7, jogador que atuou por aqui, jogou no Ituano. Legal, 4h55, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vêm prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Legal, 4h58, o Wagner Ferreira. E o Guarani, você acredita que o Benhur tem que mexer na equipe? O que precisa aí, no caso, para oxigenar esse time do Guarani, Wagner? Bem, não tem que mexer no goleiro, não tem que mexer na defesa, não tem que mexer no meio-campo. Talvez uma alteração, uma vaga no ataque. O Lucão do Break, eu acho que está pedindo passagem aí. Já foi experimentado o Nicolas Careca em vários jogos. Uma sequência que ele teve aí, não pode reclamar. Tá na hora de sair já, Wagner? Eu acho que o Lucão mereceria uma nova chance. Não que seja, né? O supra-sumo do centroavante que está na reserva. Nada Mas disso. quem sabe, né? Quem sabe, tá motivado para voltar ao time. Quem sabe pode fazer o golzinho. E o Júlio César, né? Que ofensivamente não está muito bem, está ajudando um pouquinho ali na lateral. Mas eu faria, pode ser que haja alguma mudança nessas duas posições, ou no comando de ataque ou na beirada do Na campo. frente, né, Wagner? Presidente. Muito bem, diga, Albert. Mas o Matheus Pereira também tá um mochileiro hoje também. Ô, Albert, repete o banco aí do Guarani, rápido, por favor. Vamos lá, Rafael Martins, Índio, Iago, Eliel, Vitinho, Ronald, Hernando, Marcinho e Lucão do Break. Meu Deus. Meu Deus. Olha pra trás, não vê ninguém. Né? Ele olha. O Benhur vai olhar e falar misericórdia. Vou pôr quem aqui? Iago? Vou pôr no lugar de Vitinho, quem? Ronald.
Então vamos ver. Ou ele vem Iago. com uma Não, alteração. o Ronald não, né? Mas assim, então, o eu Nicolas penso- Careca bate, põe um poste lá, a bola bate e volta. Gente, Ronald... Vamos pensar o seguinte, o Guarani tá Vitinho. jogando, o Guarani tá jogando num 4-2-3-1, né? Ou 4-3-3. Você tira um dos volantes e põe, sei lá, um meia ofensivo, pra pelo menos tentar aumentar a produtividade. Eu jogaria no 4-4-2. Eu colocaria. Já que o Benhur disse que não quer ficar mesmo, bota o time no ataque pra ganhar o jogo. Ué. Mas eu não sei. Se ele perder, viu? tudo bem. Eu não sei, viu? Porque Ué. precisa Olha. mudar postura. Porque o Giovanni Augusto também tá Nossa, numa é outro que nhaca. tá numa Ele resenha. jogou, Tiriça, né? Nossa, ele Nossa, jogou mãe. muito, mas jogou muito bem contra o Corinthians. Depois disso. E contra o Vila Nova na Copa do Contra o Brasil. Vila Nova. Depois disso, ele está Sumiu. andando em campo. Ô, Wagner, e o Luiz Augusto Silveira Tisel, é isso? Foi bem, Wagner, o juiz? Tisney. É o Tisney. Tisney. Ele é lá de Santa Catarina, né? 33 anos, autônomo em Icará. Conhece Icará? Não. Em Santa Catarina? Não, faço nem ideia onde fica. Olha a coincidência. Ele apitou um jogo do Guarani contra o CSA. Foi CSA 1, Guarani 1. Quem marcou pro Guarani foi o Bidu. Não sei se se lembram desse jogo. E o Silvinho, aquele veterano Silvinho, empatou pro CSA. Aperta aí a teclinha, Wagner. Ô, Wagner, acho que tá... Sabe quem era o técnico do CSA? Quem era? Era esse Pivete, técnico do é? Tombense. Verdade. Do CSA, na oportunidade. Tudo bem. Bom, tá aí então, os times ainda não voltaram, né? Tá voltando ali o goleiro do Tombense, ainda há tempo aí. Ô Wagner Ferreira, e então você acredita que o Lucão do Break poderia entrar no lugar do Nicolas? Eu acho que sim, já tá merecendo, tá buzinando, buzinando, pedindo passagem. Eu colocaria, eu tentaria sim. Perdido por perdido, o truco, né? Tentar. Fala, Albert. Apesar, né, dos lance, pesares. Apesar que ele fez no derby ali, o Guarani não saiu com os 3 pontos ali, ele teve a chance, né? O Lucão entrou com toda a vontade, né? Etc, mas a bola do jogo, as duas, né? Primeiro o lance que ele recebeu pro lado esquerdo, ele podia ter tocado pro Iago entrar com bola e tudo, ele fez o corte e perdeu a bola. E depois aquele cruzamento, né, do Diogo Matheus na cabeça que ele perdeu. Então vamos ver se ele vai... Quem sabe na partida de hoje ele descamba fazer gols, que ele e Giovanni Augusto são os artilheiros do Guarani nessa temporada. Agora, Diga, Lucas. Há de se ressaltar, Claudinei Corsi, que, claro, né, o Guarani ele oscila demais, né, se não na mesma partida ou no mesmo tempo, outra, né? Mas o Guarani, se não fosse a questão do pênalti, a gente estaria falando de um Guarani vencendo por 1-0. Então, na verdade, o Tombense não fez absolutamente nada no jogo, a não ser um domínio ali territorial e o gol. O Guarani precisa botar a cabeça no lugar. Entender que ele estava mandando no jogo Exatamente. E que pode definir, né? Perfeito. Falta definição, né? Falta o time convencer. Não só vencer, mas se convencer. convencer, Claudinei, se convencer que é possível ganhar. Eu sinto, às vezes, no time do Guarani, que há uma pressão interna e chega uma hora e fala, não, gente, a gente tomou o gol, meu Deus do céu, vai... E agora? E agora, né? Aquela Vai bola de neve. degringolar. Não, calma. Vamos se conscientizar de que o Guarani é mais time que o Tombense e pode vencer o jogo. Mas o problema, assim, até vimos também na Copa do Brasil, a primeira rodada, também foi a mesma coisa, mesmo sofrimento, né? Ali não tem ninguém que bata no peito e, calma, ninguém, não tem um líder, vamos dizer assim. Esse cara era pra ser o Giovanni Augusto. Não tem. Não tem. Não assume, infelizmente, né? não tem. Era o ninguém Regis assume. ano passado. Exatamente. O Regis colocava a bola embaixo do braço e resolve o jogo. Exatamente. Aí não tem. Não tem. O único que tem condição de falar é o Ronaldo Alves, eu acho que tem. Sim, exatamente. Mas até mesmo o Ronaldo Alves ali, né? Ele fica, parece que ele fica meio assim. Ele deu uma jantada no Derlan, mas também foi no Derlan só, porque ali começou uma sucessão de erros, até mesmo o Giovanni Augusto, ele não chegou nos jogadores. Precisa assumir essa condição de capitão. Legal, de volta o time do Guarani, também o time do Tombense, 5 horas mais 4 minutos. Eu volto no nosso fim de jogo do futebol interior, porque ele está reassumindo o comando para todo o segundo tempo de até aqui. Tombense 1, Guarani também 1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante de esporte bretão. Equipes perfiladas do gramados para esse segundo tempo. Guarani agora vai jogar do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Já o Tombense vai jogar do lado direito. Guarani todo de verde, camisas verdes, calções verdes, meias verdes. O Tombense todo de branco, camisas brancas, calções brancos, meias brancas. Entrou no time do Tombense o camisa número 20, o Jean Lucas. Agora vamos ver quem vamos saiu. Só saber né? quem saiu. Porque não deu para observar a placa. Mudaria
alguma coisa no time do Tombense para esse segundo tempo, Wagner Ferreira? Bem, eu não conheço, né, esse abençoado que entrou aí. Vamos ver o que o técnico está pretendendo. Ele está pretendendo evidentemente ganhar o jogo, né? Que está jogando em casa, tem que ir para cima do Guarani, viu? Que tem condições, vai para cima. E Trila, o apito árbitro, tá rolando a bola no segundo tempo. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. E vem o time do Tombense lá pela minha direita, parece a marcação do Bugre, tira. A bola tava dentro da grande área, escanteio. Escanteio, então só a confirmação da substituição rapidamente aí, Albert. O Igor, camisa número 10, foi embora, entrou o 20, Jean Lucas. Igor, camisa número 10, foi embora e o Jean Lucas, na equipe do Tombense. Olha o levantamento para dentro da grande área, Vinícius Mingotti de cabeça, ele sobe, a bola vai pela linha de fundo. Subiu livre, leve e solto, camisa 9 do Tombense, tocou pela linha de fundo, cochilou a defesa do Bugre, Albert. Cochilou o Lucas Ramon, né? O cruzamento da direita, perigoso. Ali o Mingotti subiu livre, leve e solto, o Lucas Ramon estava com ele, porém não estava. Nem saiu do chão, a cabeçada por cima do gol, 1 minuto do segundo tempo, a primeira chance do Tombense, a informação para Prone Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. Estava na jogada no campo de defesa, a equipe do Tombense, tá em Roger, capitão, deixa a jogada com Ednei, ex-jogador da Ponte, abre na ponta direita para David de primeira jogada com o Zé Ricardo, volta a jogada com o Ednei, limpa o Nicolas Careca, foi seco Nicolas Careca, devolve a jogada na ponta direita para David, passe no comando para Vinícius Mingotti, a posição é legal, pintou o gol da virada, perna esquerda, bateu, gaveta, levantou o pano da senhorita Gisele Casaril, marcado o impedimento do camisa número 9, Vinícius Mingotti. Só que eu vou falar uma coisa para você, a árbitra, a assistente levantou somente após a definição da jogada, né, que é essa nova determinação, que eu acho isso um absurdo, porque já era para ter marcado esse impedimento já desde semana passada, Albertinho. Esse é o problema, né? Aí tem tecnologia, tem tudo aí, né? E eles gostam mesmo de deixar o torcedor, né, quem trabalha com a imprensa, loucos da vida. Quando ali tá o Derlan, é isso mesmo, Derlan, sentindo ali a coxa, não, a perna esquerda, a coxa da perna esquerda, ali quando o lançamento realmente, né, o Mingotti estava muito na frente, mas ali, quando ele foi tentar dar o pique para correr atrás do jogador do Tombense, ele acabou sentindo a informação para a BetChamps. Fala, Vagnão. Por que esperar a definição da jogada? Quando a bola já foi lançada, o cara está impedido, vai esperar mais o quê? Vai esperar mais o quê? Já tá Exatamente. A Gisele Casaril, bom, ela está seguindo recomendações. Sim. Ela tem 36 anos, é a mais velha da arbitragem, né? Um dos bandeiras é 35, o árbitro tem 33. Sabe o que ela faz? Ela é presidente da Liga Desportiva de Bombinhas desde 2014, mas ela mora em Balneário Camboriú. Liga Desportiva de Bombinhas? Bombinhas. Mas o que seria Bombinhas? Claudinei deve conhecer, é uma cidade lá de Santa Catarina. Muito bem. Tá, Liga Deportiva de Bombinhas. Você achou que era Bombinhas? Entendi que Bombinhas era... entendi que Bombinhas era a modalidade. Igual eu, sou campeão de futebol de botão com o Albert Futebol Clube. Veio pro X1 então. Exatamente. Quando mudou o Guarani. Pois não, Albert. Derlan, camisa número 34, foi embora, entrou o 14, Hernando, né? Lembrando que o Guarani nessa partida só tem 3 zagueiros, né? Agora só tem 2. Se caso precisar... Não tem como mais trocar zagueiro. Vai ter que improvisar. E vem Guarani pro campo de ataque, Matheus Pereira, rebobina a fita, recalcula a rota, volta com Ronaldo Alves. Devolve a jogada com Matheus Pereira, sai da esquerda, vem pro centro, tá pressionado, tá marcado, voltou com Ronaldo Alves de primeira jogada pelo chão, sai bem o time do Guarani. Matheus Pereira se enrolou com a posse da bola, quase perde, ele volta a jogada com o Hernando. Acabou de entrar o Hernando, deixa na ponta direita pra Lucas Ramon, de perna esquerda, despacha, manda pra frente. Bola que sobe, rebatida, sobra na ponta direita com Bruno José. Daí pra Nicolas Careca, boa jogada, Nicolas Careca fez o break, traz por dentro, volta um pouco a jogada, Giovanni Augusto acelera a jogada lá na ponta esquerda para Silas. Aí o passe vai forte demais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Wagner Ferreira, entrou o Hernando no lugar do Derlan machucado, camisa número 34 do Guarani. Tá se preparando para enfrentar o seu ex-clube, né? O Vasco da Gama, na próxima quinta-feira. É evidente que o Derlan não estava tendo muito trabalho, né, para segurar o ataque do Tombense, que praticamente não realizou absolutamente nada. Então, acho que vai ficar um 6 por meia dúzia aí. Tá certo que o Hernando tá meio fora de ritmo, né? Não acredito que não vai sentir, não. Acho que vai continuar um bom trabalho ali com a dupla com o Ronaldo Alves. Faz um bom tempo aí que o Hernando não joga, mas
Toda a sorte do mundo aí pro camisa número 14, ex-jogador do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalha jogando o time do Carcará, do Tombense, lá de Tombos, em Minas Gerais. E hoje jogando lá em Muriaé, porque seu estádio não atende, né? Os padrões da CBF. Vem o time do Tombense pro campo de ataque. Bola perdida ali pelo Giovanni Augusto na meia esquerda. Abertura para Keké, autor do gol do Tombense. Soltou na linha de fundo para Manuel. Bateu cruzada. A bola bateu no Lucas Ramon. Bateu no Manuel por último. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Gabriel tá aqui com a gente mandando: vamos Bugre, quero ganhar minha aposta. A Marivone Nascimento mandando aqui: vamos virar esse jogo Bugre. E a Fabiane Sandrini mandando aqui: vamos meu Bugrão, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo Lucas, nós somos muito mais fortes. Pois não, Albertinho? Viu, mas vocês que mandam mensagem, por favor, mandem da onde vocês são, né? Que pra nós, né? Pra gente falar a sua cidade. Pra gente saber da onde a sua localização geográfica. Também. Viu? Manda mensagem pro Lucas, manda mensagem pro Claudinei Costa, manda mensagem pra gente. Vamos trocar ideia. Esse é Albert Cavalcante. Bate pra frente a defesa do Guarani. Bola que sobe, bola que cai, sai espirrada, volta na metade do campo. Domina a parada Matson. Matson invade a linha territorial inimiga. Deu de letra pra Nicolas Careca. Pra que é isso, Nicolas Careca? Não sei o que tentou. Ele foi chutar a bola, imagino eu, em cima do jogador da Tombense. A sorte dele é que ela foi pra trás e não pro lado, senão era uma bola de graça e totalmente desnecessária pro time do Tombense. Consegue sair bem o time do Guarani. Giovanni Augusto pela meia pra Nicolas Careca, dominou no comando de ataque, abriu na ponta esquerda pra Júlio César, também Imperador de Campinas, cruzou no segundo pau, vai sobrar no Bruno José, olha a chance do segundo gol, Felipe! Sai do gol, Felipe salva a pátria da equipe do Carcará, porque o Guarani ia meter o segundo gol, Albert. Não precisa muito, é só trabalhar a bola, colocar a bola no chão. Bola de pé em pé, Giovanni Augusto para Nicolas Careca, o cruzamento dentro da grande área. A bola voltou para ele, Giovanni Augusto, a bola passou muito alto ali na segunda trave. Bruno José ali entrou batendo, a bola acabou desviando na zaga. Quase o Guarani para o segundo gol, escanteio pelo lado direito, lá vem ele, Giovanni Augusto. Giovanni Jovim com a bola para fazer a cobrança no primeiro pau, vem rasteiro, sobrou com o Lucas na mão, pé direito, fez o cruzamento no segundo pau, toque de cabeça para fora! O Hernando tocou de cabeça, ela passou por cima, tirando tinta da meta do Felipe. Quase o segundo gol do Bugrão, Alberti. O cruzamento no Giovanni Augusto foi meio estranho. A bola acabou saindo, né, da grande área. Novamente, outro cruzamento. A bola dentro da grande área. O Hernando subiu leve e solto. A bola passou lambendo o travessão do goleiro Felipe Garcia. Guarani não precisa muito. É só caprichar que faz o segundo gol. A informação para Corujão Tupeça. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. JP Queiroz mandando aqui: agradeço a leitura do meu comentário. O pessoal vibrou aqui na instituição por serem mencionados. E aqui o palpite geral é 3-1 pro Guarani. Muito obrigado, JP. Coloca mais informações aí desse projeto, dessa galerinha que está acompanhando a nossa transmissão, aprendendo aí como é que faz uma transmissão esportiva. E os canais Futebol Interior ficam à sua disposição para trazer esse pessoal, conhecer aqui a nossa estrutura. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Sentiu o principal jogador do ataque do Tombense aí, o Albert. O Keké sentiu aquele músculo, o famoso posterior da coxa. O Keké que vem correndo para um lado, para o outro ali, vai trocar ali, quando a comissão técnica, todos ali pedindo substituição. Ainda bem, até que temos aqui, ó, não, informação, temos aqui umas 8 testemunhas aqui, torcedores do Guarani. São 10 torcedores, 10? Deu pra ver 10 ali. É isso mesmo aí, ó, torcedores aí, com as faixas aí da torcida organizada, quando vai o Keké, né, o Keké que fez bastante fumaça, fez o gol do empate, vai saindo, né, e não tem condições de jogo, quando o Pivete vai mudar, vamos ver qual vai ser a mudança. Wagner Ferreira, o Keké sentiu. Felizmente, né, pelo lado do Guarani, um jogador que vinha realmente fazendo um bom trabalho ali pela direita, já foi, botou a mão na parte posterior da coxa, estiramento, esquece, tem que tirar mesmo. Agora, 10, mais ou menos, torcedores do Guarani,
Viajaram 600 quilômetros, né? É longe, hein? É, pra ir, né? Mais 600 Mais pra voltar. 600 pra voltar, misericórdia. Vem Guarani pro campo de ataque, Ronaldo Alves domina pela meia esquerda, deixa a jogada curtinha com Silas. Silas abre bola na ponta direita pra Madson. Madson, autor do primeiro gol do Bugrão. Ainda Madson com a posse da bola, abriu na ponta direita pra Lucas Ramon, junto à linha lateral dos técnicos, soltou na linha de fundo pra Bruno José, carregou, recalcula a rota, carregou na contramão, foi pro chão, falta nele! Falta em cima do Bruno José, o jogo tá parado, posse de bola, é chance de perigo para a equipe do Guarani, Alberti. É, o despertar do monstro, o Guarani agora começa devagarzinho, né, 10 minutos do segundo tempo, o Bruno José pelo lado direito, vai chegando, vai amassando. Vem o Guarani, pelo que vocês estão vendo, eu não entendi essa. É o despertar do monstro. Você gostou, né? Ah, não, foi, é o Bruno José. Foi chique. Pelo lado direito ali, que estava dormindo. Vai, é o gigante, acaba de despertar, falta. Vai ser cobrado ele, Giovanni Augusto na bola. Giovanni Augusto pra bola, quem sabe o gol do gigante bugrino, quem sabe o segundo gol do Bugrão. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto, segundo pau, toca de cabeça do Hernando. Ela sai, vai pela linha de fundo, tem desvio da zaga, escanteio de novo. O Hernando tocou de cabeça, a bola bateu na marcação, foi pra fora, é novo escanteio. Pressão total do Bugre, Alberti. Era pra ser gol, hein? Era pra ser gol. Hernando cabeceou, fez o movimento certinho, a bola acabou pegando também na cabeça do zagueiro do Tombense. Escanteio pelo lado direito, de novo ele, Giovanni Augusto na bola. Mais um levantamento pra dentro da grande área no segundo pau. Subiu o Hernando, bateu em cima do Silas, sobrou dentro da grande área, caiu o goleiro, tá fora do gol, o jogo tá parado. Jogo tá parado, o árbitro marca a falta para a equipe do Tombense no campo de defesa, 11 minutos, 11 segundo tempo de jogo, tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Com 1 minuto de jogo, o Madson fez para o Guarani. Aos 32, o Keké empatou para a equipe do Tombense. Placar é 1-1 e o placar ao vivo é com ele, Claudinei Corsi. Série A, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. O Ceará fez um gol, mas o Flamengo fez o segundo, 2-1 para o Flamengo em cima do Ceará. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Saída do Keké, Albert Cavalcante. Quem é que entrou no lugar dele? Conseguiu ver? Pois é, estou esperando aí. Teve lance, teve falta. Daqui a pouco eu passo pra você, que eu tô procurando aqui também nos alternativos aqui. Eu não achei ainda não. Muito bem, é o 17. É o 17, é o Matheus Paquetá. Matheus Paquetá, o camisa número 17, foi quem entrou no lugar do Keké. Teve 2 escanteios seguidos por isso, então. Exatamente, Matheus Paquetá tá no jogo. Vem a equipe do Tombense pro campo de ataque, bola no comando, sai do gol Kozlinski. Tira para onde o jornalista estava apontado, ela volta no campo de defesa, posse de bola para favor da equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas, pois não, informando que logo depois da transmissão quando terminar o nosso fim de jogo, que é a jornada esportiva Guarani e Tombense, teremos a transmissão de Noroeste e Comercial, jogo único final da Série A3, para saber quem será o campeão com a W Sports do nosso amigo Rochinha. Grande Rochinha, trazendo as emoções de Comercial e Noroeste, duas potências do futebol do interior de São Paulo. Bem, Guarani está jogando no campo de defesa, Thaís Silas. Silas abre bola na ponta esquerda com Matheus Pereira, junto ali na lateral do gramado, ele domina, faz o lançamento, buscando o campo de ataque, aparece o Dinei, toca de cabeça, lateral bola para a equipe do Guarani. Fala, Vagnão. Por falar em Rochinha, um dos primeiros a dar adesão ao Congresso Nacional de Cronistas Esportivos, que vai acontecer, eu preciso confirmar aqui com o Edinho, ou então com o doutor. Me parece que vai ser onde? Vai ser... Olha o lançamento para Bruno José dentro da grande área, pé direito na bola, bateu, espalma, Felipe! Tive a impressão do toque do goleiro do Tombense, mas não teve toque, ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Tombense, aí chegou bem o Guarani, Alberti. É, o Silas, hein? O lançamento do meio campo. A bola passou toda a extensão, caiu dentro da grande área pelo lado direito. Ali o Bruno José teve tempo de dominar e mandar o sapato. A bola passou lambendo a trave do goleirão Felipe Garcia pelo lado esquerdo. Achei também que teve um desvio, mas o juiz marcou tiro de meta. Segue 1-1, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão pro campo de ataque, Bruno José soltou na linha de fundo para Júlio César, cruzamento para dentro da grande área. Teve o toque do Manuel, o Felipe foi evitar a saída. Manuel não chegou nessa bola, ele podia ter tocado, tentado. Dava para ele
sair jogando com os pés, ele quis deixar o goleiro se definir, quase se enrolou. Guarani pressiona a saída de bola, Ednei, foi chutar, chutou errado, espirrou o taco, lá vem Bugrão. Bola na meia esquerda, Matheus Pereira, foi enganado pelo kick da bola. Enganado pelo kick da bola e lá vem os homens. Bola boa do Matheus Paquetá, na canhota ele recebeu, vai pra cima da marcação do Lucas Ramon. Matheus Paquetá na perna esquerda, carregou, voltou, tem a jogada agora no Jean Lucas. Jean Lucas, camisa número 20, abre bola lá na ponta direita, boa jogada pra David, dominou, olhou pra dentro da grande área, o cruzamento no segundo pau, passa essa bola pelo Matheus Paquetá, sobrou com o Jean Lucas, linha de fundo, tenta mais o cruzamento, ela bate no Lucas Ramon, Bruno José dominou, amaciou, amorteceu a bola no seu pé direito, chamou de meu amor, sai jogando pro time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Wagner Ferreira, você tocou num assunto importante, né? Sobre esse congresso de cronistas esportivos, é a classe se fortalecendo, né? Se Congresso unindo, da né? Abrace. Muito legal, Exato, muito legal. da qual é presidente o nosso Arthur Eugênio, como também é presidente da CEISP, e o Carlos Diniz, todos nós que o Em Bonito, Mato Grosso do Sul, dias 27, 28 e 29 de junho. Vagas demais. já disponibilizadas, né? Olha o Guarani chegando, o Giovanni Augusto dentro da grande área, dominou, ajeita pra trás pra Júlio César, o Imperador de Campinas, vai pintar o gol, soltou pra Bruno José, a chance do segundo, salva em cima da linha, Rodrigo! Que lance do ataque do Guarani, linha de passe dentro da grande área. O Bruno José recebeu a faca e o queijo na mão, estava de frente pro crime, mas tinha um pezinho salvador do Rodrigo, quase o segundo gol do Guarani, Alberti. É pelo lado esquerdo, né? Ele, dentro da grande área, Giovanni Augusto achou o Júlio César. Ele tinha 2 jogadores na frente, só que o gol estava aberto. O que ele fez? Ele acabou errando a passada, a bola escapou um pouco. Ele achou dentro da grande área, livre, leve e solto, o Bruno José. Ele bateu, não bateu forte, ele bateu tirando do goleiro, a bola foi mansinha para dentro do gol, em cima da linha, tirou o zagueiro do Tombense. Quase o Guarani faz o segundo gol. Que lance, Luca. Que lance, o Rodrigo ficou sentindo, porque realmente se esforçou bastante para tentar tirar esse gol, ficou sentindo alguma coisa ali. Wagner Ferreira, que chance teve o Bruno José. Já teve uma chance o Guarani com o Júlio César, ele dominou, poderia ter batido de primeira, mas chegou uma marcação, ele teve que esticar a perna e fazer o lançamento pro Bruno. Fez o correto, chutou pro gol, em cima da linha o zagueiro tirou. Mas um jogador com mais, sei lá, um pouquinho mais de capricho, botava essa bola pra dentro. Lucão do break. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. É, rapaz, você curtindo, compartilhando, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão. Tá caído no chão o jogador do Tombense. Aproveita lá o técnico Benhur Moreira para tentar mexer os pauzinhos. Tô vendo daqui o Marcinho. Isso, o Nicolas Careca, camisa número 11. Vai embora e entra o Marcinho. Ah, meu Deus do céu. Marcinho, camisa número 20. E foi embora o Nicolas Careca. Quando também o camisa número 7, Júlio César, vai embora e vai entrar o Vitinho, camisa número 6. Olha ele aí! Vitinho, camisa número 6, em campo no lugar do Júlio César, camisa número 7. E Nicolas Careca, camisa número 11, foi embora e entrou camisa número 20, Marcinho. A informação para Ovo Satoshi. E o Ítalo Henrique, o camisa número 22 do time do Tombense, vai entrar no lugar do Rodrigo. Parece que não deu pro Rodrigo. O Ítalo Henrique vai para o jogo. As substituições, Wagner Ferreira, 1-1 no placar, a entrada do Vitinho e também do Marcinho. Deus ajude o Guarani, né? Porque essas duas alterações aí, ao invés de colocar o time no ataque, eu acho que ele reforça o meio campo agora. Quem é que vai fazer gol aí nesse time? Ele tira Exatamente, ele tirou toda a referência de ataque. O Marcinho é organizador, não é homem de chegada. O Vitinho é jogador de meio campo também. Então ele não levou o Lucas Venuto. Tem o Iago para entrar, tem o Lucão para entrar. Eu acho que mexeu errado o treinador do Guarani. Benhur Moreira fazendo as alterações. A
Ao nosso ver, ao nosso olhar, não mexeu bem não, mas quem sabe ele cala a nossa boca, porque vem Marcinho pro campo de ataque na ponta esquerda, rabiscou, um pra lá, dois pra cá, deixou curtir com o Giovanni Augusto, encara a marcação do Ednei, ainda mais Giovanni Augusto, sou mais você, Giovanni, dentro do cruzamento, a bola bate na marcação, sobe, Ítalo Henrique tira, rebote e volta na metade do campo, tentou o passe Vitinho, a primeira do Vitinho, olha o que ele me arruma, contra-ataque do time dos homens, Matheus Paquetá, foi desarmado na sequência, o Silas tentou sair jogando, faz falta. Falta para a equipe do Tombense, jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Tombense no campo de ataque, Alberti. Lucas e presidente, eu acho que ele vai deixar o Bruno José, né, como um atacante lá. Não sei o que ele vai fazer, depois vamos ver aí o desenho, porque mexeu ali, mexeu e não convenceu, né? E ali a primeira do Vitinho, ele já armou um contra-ataque monstro para Tombense, pro Tombense, né? Meu Deus do céu, que fase. Que fase. Vem Tombense pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda, domina a parada, Manuel. Olhou pra dentro da grande área, vem cruzamento por baixo. Tira do jeito que dá o Hernando. Rebote cai no campo de ataque, Giovanni Augusto parece ser o homem mais adiantado. Tenta a jogada ali, Vitinho, tenta fazer a pressão em cima do Ítalo Henrique. Melhor pro jogador do Tombense. Você ouviu o toque, 20 minutos. 20 minutos passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, lá no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, Guarani 1, gol do Matson. 1 também para o Tombense, gol do Keké, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior. Ontem, cobertura da rádio e canais Futebol Interior com Carlos Corsato, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1. Daqui a pouquinho, depois de Guarani e Tombense, tem a final da Série A3 com a W Sports de Ribeirão Preto, tem Noroeste e Comercial. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Desceu o Guarani pela ponta esquerda, Marcinho para Giovanni Augusto, botou na frente. Aí acabou o campo, Giovanni. Não tá bem no jogo o Giovanni Augusto, né, Albert Cavalcanti? Não, o Giovanni Augusto não tá bem no Guarani, E vai piorar, hein, com essa alteração. Vai morrer de fome. Agora não é por nada não, né? O técnico Daniel Paulista foi embora, né? O Ben-Hur está aí, né, sendo o treinador do Guarani por enquanto interino, mas assim, volta a repetir. Não mudou nada, hein? Né? O tempo passou, só que nada mudou, como diria aquela música, né? Então, assim, tem que ter assinatura, o elenco tem assinatura do Michel Alves e o Michel Alves precisa ser cobrado. Qual música? O tempo passou, só que nada mudou. Meu Deus, Albert Cavalcanti. Tá bom. Vem Guarani, está jogando no campo de defesa. Ronaldo Alves deixa a jogada com Silas. Silas domina, um dos volantes da equipe bugrina. Domina, carrega, pensa, pisa, olha, não tem com quem jogar. Marca forte o time da Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Para a jogada Vitinho pela ponta esquerda, do camisa número 6. 3 em cima dele, ficou difícil. Ele volta a jogada com Matheus Pereira. Ele recalcula a rota, rebobina a fita, volta tudo com o Ronaldo Alves, ele faz o passe na ponta direita com o Hernando. Hernando deixa curtinho a jogada com o Matos, o autor do gol do Bugre, deixou curtinho, fez bem a tabela com o Hernando. Hernando tenta o passe, a bola bate a marcação, volta para a equipe do Tombense. Ítalo Henrique tenta a tabela mais à frente com Vinícius Mingotti, aí o passe foi muito displicente. Lucas, pois não, Claudio. Vocês falavam aí, né, nos locais onde o pessoal está ouvindo, né, através do nosso canal de áudio também do app ou do app do Futebol Interior para Android. Temos ouvintes na cidade de Dom Pedro, no Maranhão, Tarumirim, em Minas Gerais, Jaú, São Paulo, aqui em Campinas, evidentemente, Recife, Pernambuco, Rondonópolis, em Santa Catarina, temos também Joinville, São Paulo, Braço do Norte, em Santa Catarina, Morrinhos, em Goiás, temos ouvintes internacionais na Inglaterra e nos Estados Unidos, Sumaré, São Paulo, temos mais aqui ouvintes em Belo Horizonte, em Mauá da Serra, no Paraná, e Santo Amaro, na Bahia. Meu Deus, é o Brasil inteiro ouvindo, curtindo, aproveitando essa super transmissão esportiva. Guarani, por enquanto, vai empatando com o Tombense, mas tem jogo ainda. Tem jogo ainda, torcedor. Muito obrigado por carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem Bogrão para o campo de ataque, domina a parada, Vitinho. Acabou de entrar no lugar do Júlio César. Abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Matheus Pereira sai da esquerda, vem para o centro. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto deixou a bola com Bruno José. Bruno José carregou, volta o lance mais atrás com Silas. Vai trocando passes, vai tocando a bola com o
paciência o time do Guarani. Silas deixa a jogada com o Matheus Pereira devolve com o Silas. Silas domina o volante, adianta a jogada mais à frente. Domina a parada Marcinho. Marcinho volta o lance com o Silas. Silas recebeu, dominou, parou, devolveu com o Marcinho. Encara a marcação ali do Everton. Ainda Marcinho soltou para Matheus Pereira, foi pro chão. O árbitro mandou seguir, não deu falta. Falta perigosa, falta que pode levar perigo contra a meta do Felipe Laubert. O Guarani tá assim, Marcinho, Matheus Pereira, um sono. Aí conseguiu uma falta pelo lado esquerdo, presidente. Olha, eu vou falar pra você, hein, as alterações do Benhur hoje mataram o Guarani, hein. Falta para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. O Guarani trocando passes. Não tem muito o que fazer. Ficar jogando essa bola na área também não vai adiantar muita coisa. Tem que trabalhar com... Tem que trabalhar com um pouco mais de intensidade essa bola. O Guarani toca a bola muito lento. Uma falta para cobrar direto pro gol, hein? Se o Giovani acertar, tem condição de fazer. Nem na bola ele tá, o negócio tá tão feio que nem na bola Mas ele tá. Tá dado o recado, falta pra bater direto pro gol. Vitinho pra bola, camisa número 6, a equipe do Guarani. Tá aí o Vitinho pra bater de perna canhota, tem o Matheus Pereira. Já pensou? Já pensou? Você sai daqui se acertar? Não, se o Vitinho, se o Vitinho fizer o gol, cara, eu levanto e vou ali e volto e já vou, igual o Índio. Mas eu duvido. Vem Vitinho pra cobrança, 25 minutos do segundo tempo, 1 para o Tombense, 1 também para o Guarani. Vem pra cobrança Vitinho, atenção torcedor do Guarani, quem sabe na bola parada o segundo gol, toda a corrente positiva pra equipe do Bugrão conseguir esse segundo gol. Falta perigosa, falta a pouco mais de 30 metros do gol, uma pequena demora pra cobrança dessa falta. Aí o Giovanni Augusto toma cartão amarelo porque tá reclamando com o árbitro. Gente. Que beleza, hein, Giovanni Augusto? Tomou um cartão amarelo de graça, o capitão da equipe bugrina. Falta pro time do Guarani, estão reclamando ali da distância da barreira. Vem Vitinho pra bola, pé direito, bateu, espalma! Felipe Garcia! Tinha endereço, CEP e mensagem de WhatsApp essa cobrança do Vitinho, Olha, Albertinho. bola com GPS, tem o lugar certo, hein? Na gaveta, que batida, descobrimos um bom cobrador de falta, hein? Vitinho, hein? Que defesa, lá vem o Guarani. Lá vem Guarani, Vitinho pra cobrança do escanteio, só foi elogiar, ele fez a cobrança, a bola foi direto pela linha de fundo, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Endereço certíssimo, a bola com GPS. Quase o segundo gol do Guarani. Ô, judieira essa cobrança do Vitinho. Sai jogando o time do Tombense no campo de defesa. Olha. Quase o Giovanni Augusto toma a bola ali do camisa número 4, Roger. Ele se saiu bem, deixou a bola na ponta esquerda para Manuel. Tá na boa. Invade a linha territorial. Bugrina passa a metade do campo. Volta o lance novamente no campo de defesa. Domina a parada o camisa 4, Roger. Deixou curtinho com o Manuel. Manuel dominou, faz o giro. Encara a marcação, faz a jogada pelo meio. Domina a parada o camisa número 20, o Gianluca. Gianluca deixou mais atrás com o Zé Ricardo. Chega, Silas. Chega, Silas, chuta para onde o nariz estava apontado, lateral, bola para a equipe do Tombense, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Trabalha a bola o time do Tombense, Vitinho no peito na raça, tomou e tome contra-ataque do Bugrão, pode ser agora. Matheus Pereira soltou para Giovanni Augusto, botou velocidade, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, cortou para a perna esquerda, demorou demais para definir, voltou com o Marcinho, daí para Vitinho, Vitinho dominou, saiu da esquerda, abriu para a perna direita, volta o lance igual Matson. Matson abre bola na ponta direita para Lucas Ramon. Lucas Ramon daí para Bruno José de primeira para Lucas Ramon. Lucas Ramon dominou, rodopiou, devolveu com Lucas Ramon. Lucas Ramon mais atrás, soltou ali pelo meio com Matson. Matson botou na frente, cara, a marcação foi pro chão, o árbitro manda seguir. Foi pro chão, o árbitro não deu nada, segue o jogo, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Contra-ataque gigante do Some, lá vem o Carcará. Jean Lucas na direita para David. David devolveu com Jean Lucas. O passe foi curto demais. Silas se desdobrando. O 96 do Guarani. Ui! Tá fazendo uma bela partida. Wagner Ferreira. 28 minutos deste segundo tempo e o jogo. Bem, o Guarani coloca essa bola no chão, tenta organizar alguma coisa, mas falta um pouco de qualidade, né, para esse time também. Não é, fez as alterações, mas continua do mesmo jeito. E acho que até piorou, porque agora ele tirou a força ofensiva, que se é que tinha alguma força ofensiva, ele matou. Deixou só jogador. Olha o Tombense descendo a batida de fora do Zé Ricardo. Espalma Kozlinski!
Um pombo sem asa do camisa 8 do Tombense. Kozlinski espalma, faz a defesa acrobática, manda pra escanteio. Desceu com perigo o Carcará aí, Alberti. O chute de longe, o Zé Ricardo mandou o sapato da intermediária, a bola acabou desviando do jogador do Guarani, veio todo cheio de veneno. Ali o Kozlinski não quis nem saber, fez aquela bela defesa. Escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Tombense. Lá vem os homens, Gianluca pra bola, na perna direita, levantou, subiu no meio da grande área, o toque de cabeça do Roger. O capitão joga pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Pode completar, presidente. Pois é, as alterações que o Benhur fez não resultaram absolutamente nada, porque ele matou um pouco o ataque que o Guarani tinha com o Júlio César e com o Nicolas Careca para colocar o Vitinho. Tá certo que o Vitinho até cobrou uma falta bem ali e tal, alguma coisa ali, uma fumacinha pelo lado esquerdo, mas é só. E deixou o Giovani isolado lá na frente, e ele mais o Bruno lá na beirada do campo. Então tá muito espaçado o Guarani, não tá um time compactado, tá? Se sair alguma vitória, vai ser por obra do acaso. E vem de novo o Bugrão pro campo de ataque, tá aí o Hernando, deixou com o Marcinho, bela finta de corpo do camisa 20, engata a velocidade, engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial inimiga, deixa mais atrás com o Silas, Silas tentou tocar de primeira, entregou a bola no pé do Zé Ricardo, e tome contra-ataque dos homens, Vinícius Mingotti ficou no chão, o árbitro mandou seguir, bola sobrou com o Everton, abriu na ponta esquerda, recebeu lá pela ponta canhota, Matheus Paquetá, olhou pra dentro da grande área, cruzou, tentou o toque de cabeça, o Everton, tira Ronaldo Alves, apara a jogada, Giovanni Augusto no rebote, dominou, se livrou da marcação de dois e tome contra-ataque do Bugrão. Giovanni Augusto arrastando a perna, não tem mais condição de jogo. Giovanni Augusto soltou na ponta esquerda para Bruno José dominou, parou, voltou com Vitinho, devolveu com Giovanni Augusto, bico da grande área pela ponta esquerda, dominou, girou, devolveu com Vitinho, abriu na perna direita, longe do gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você ouviu o toque 30 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, um para o Guarani, gol do Madson, um também para a equipe do Tombense, o gol do Keké. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras segue vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0, jogo lá no Allianz Parque, e o Ceará segue perdendo para o Flamengo por 2-1, jogo lá em Fortaleza. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Tá saindo do jogo o Everton na equipe do Tombense, Albert Cavalcante. O Everton tá indo embora, né? O camisa número 11 está indo embora, está entrando o camisa número 18, o Gabriel Henrique, e também está entrando o Gustavo, camisa número 15, está indo embora o camisa número 9? Tem uma coisa errada aí, peraí. Ele trocou o 11 pelo 18. Isso, 11 pelo 18. E e agora ele troca o 9 pelo 15. Isso, então, mas o Ítalo, mas só que o Mingotti não já tinha saído já no lugar do Ítalo? Não, na verdade ele tirou o Rodrigo no lugar do Ítalo. Ele tirou o Rodrigo no lugar do Ítalo. Isso, o Ítalo no lugar do Rodrigo, volante do time do Tombense. Então, saiu agora o Vinícius Mingotti, atacante do time de Minas Gerais. Isso, entrou agora então o número... O 15, Gustavo. 15, Gustavo, tá certo. E vem Tombense, Gianluca, pé direito na bola, bateu pro gol. Ela passa, a esquerda vai pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui as últimas substituições do técnico Bruno Pivetti. Presidente Wagner Ferreira. Ele coloca esse Gustavo, cujo nome é o Gustavo Casonati. Tem um moleque ainda, 25 anos, é da base do Santos. Vou colocar sangue novo aí no ataque do Tombense. Muito bem, tá aí as substituições e análise do Wagner Ferreira, o nosso presidente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Guarani pro campo de ataque, Silas para Madson Vinha, passe errado, retoma a posse de bola de equipe do Tombense. Bruno José tentou parar a jogada, eu não sei o que o Bruno José tentou fazer ali. Bateu a bola de graça, ela vai ficar tranquila com o Felipe Garcia, goleiro do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa.
trabalha a jogada da equipe do Tombense com camisa número 15, acabou de entrar o Gustavo. Abre bola na ponta direita, recebe a jogada do David. David adianta essa bola no comando de ataque pro camisa número 17, o Matheus Paquetá. Matheus Paquetá dominou, dormiu no ponto, perdeu. Dormiu no ponto, perdeu. Silas retoma, lá vem Guarani. Lá vem Guarani com Silas, Silas pra Matson. Matson dormiu no ponto, perdeu a bola pro Gabriel. Olha os homens chegando. Bola no comando de ataque pra Everton, limpou, invadiu a grande área, foi pro chão, é pênalti! Tá na marca da Cal, é penalidade máxima pro Tombense. Jogada no campo de ataque, bola tomada. O Gabriel soltou pro Everton. O Everton invadiu a grande área, limpou a defesa, ia fazendo o gol, foi derrubado pelo Hernando. Pênalti para a equipe do Guarani, Alberti. É, mas eu acho que não foi nada ali não, né? Ali, após, né, ali o contra-ataque do Tombense, ali o Everton, ele fez o rabisco na frente do jogador. O VAR tem que chamar porque não foi nada. Exatamente. Ele fez o rabisco em cima de 3 jogadores do Guarani, porém, entretanto, o Everton caiu sozinho, né? Parecia uma panqueca, né? Quando cai do prato, cai no chão e ali, vamos ver ali se a arbitragem, o certo é o VAR chamar. Não foi nada, nem encostou. Só falta uma ele me coisinha dizer, de nada do Lucas Ramon ali nas costas. Esse pênalti também do Olha, é Lucas uma Ramon, vergonha se marcar esse pênalti. Aí o Lucas Ramon também tá fica com registrado azar aqui também. a nossa indignação. Wagner Ferreira, se marcar esse pênalti. Nós achamos justa a marcação do pênalti contra o Guarani no gol do Tombense, como agora achamos injusta. O jogador tem que dar um prêmio de Oscar para ele, pela interpretação. Evidentemente se jogou. Quando ele passou no meio de 2 jogadores, pulou. Se jogou. O árbitro teria que consultar o VAR chamar o árbitro e impugnar isso aí. Não houve pênalti. Será que não vão chamar? Não houve pênalti, na nossa opinião. O árbitro tá esperando alguma coisa. Lá o senhor Luiz Augusto Silveira Tisni. Pra mim não houve pênalti nas duas, né? Aí ele não vai dar pênalti, não. Eu acho que ele não vai dar pênalti, não. Não sei, não. Eu não sei. Ainda tá muito incerta essa situação. Ele pede pro Kozlinski se dirigir à meta. Se ele não for no vídeo pra ver, ele vai dar o pênalti. Ele vai acabar dando pênalti. Se ele for no vídeo, o que é injusto. O que é muito injusto, porque não foi nada. O Everton se jogou, ganhou o árbitro. Que tem alguma coisa aí que na hora que o árbitro marca a penalidade ali, o VAR não pode interferir, né? Mas isso aí é um lance capital, né? Ó, Tisney, o Luiz Augusto Silveira Tisney, marca esse nome. Se caso mesmo for marcar o pênalti, esse aí não apita há um bom tempo. Ele vai no VAR. Ele vai no VAR, né? O mínimo, né? O bom senso. Aí ele não vai dar. Não tem nem como ele dar. Lógico que se ele vê o lance do jeito que a gente viu aqui e dá o pênalti, ele tá mal intencionado. E aí ele pede pro Madison sair fora, a galera começa a cercar o árbitro. E o Madison tem que rezar, hein? Porque ele que perdeu a bola lá no meio campo. Dormiu no ponto lá o camisa número 98. Agora o seu Lucas Ramon também, faça-me o favor. Verdade também. Primeiro lá ele mete o pé na cara do nego, agora ele já entra ali pra derrubar o cara. Então. Será que vai marcar? Só que me faltava... Não. Olha só, olha onde eles estão olhando. Primeiro que eles estão olhando a nascente da jogada, né? Então, mas... O primeiro pênalti, ninguém olhou aquela mão. Exatamente. Que foi, pra mim, até não adianta. Depois eu vou ver com calma, mas pra mim não foi pênalti. E o árbitro dá cartão amarelo pro Índio. O Índio não tem nada que tá ali. O Índio tá fazendo o que ali? Nem entrou no jogo o camisa 23 do Guarani. Eu vou falar baixinho, tá? Meu Deus do céu. Ele não faz nada dentro do campo e muito menos fora também. Ai, Jesus. Beleza, Índio amarelado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Agora, vamos combinar, tá de brincadeira o árbitro ter que olhar o VAR pra ver um lance desse também. Não, ele tá Não, eu digo assim, porque dá pra ver, claramente, o árbitro tá de frente pro lance que não foi nada. Não, mas olha onde eles estão olhando, cara. Lá não tem nada a ver, aí não é aí o problema. Olha, ele vai marcar a falta. Se ele marcar a falta. Só falta ele marcar a falta, né? E nem foi falta. Meu não Deus foi. do Ele céu. vai falar que é o seguinte: foi a mãozada nas costas, confusão. só pra dizer que foi. Olha lá. Ó, ele anula a marcação do pênalti, é o mínimo. É o mínimo, ok. Foi bem o árbitro. E ele tá dando a falta. Ele deu o pênalti. Ai, meu Deus do céu. Aí ele cancelou o pênalti. Ele cancelou o pênalti, deu uma falta que não existiu, que é a nascente da jogada. Exatamente, na verdade, Ai, foi a piscinada do camisa número 11, né? O Everton. Meu amigo. Demais. Ó, foi uma piscinada do Madison, que perdeu a bola e não foi nada. E na sequência do lance, uma piscinada do Everton. É por isso que a gente diz, né? Show de horror. VAR. Meu Deus do céu. Brasil.
No momento que tá entrando o nosso amigo Ronald. Ronald, o camisa 99, tá no jogo. No lugar do Giovanni Augusto, que talvez tenha sido a pior partida dessa vinda aí do Giovanni Augusto pro Guarani. Não fez absolutamente nada o camisa número 10 do Bugre. Saiu pra entrada do camisa número 99. Não, ele não fez isso. Ele não fez o Giovanni Augusto. E também entrou amigo do Albert Cavalcante. Ele entrou, saiu o Silas. Então, pra saída do Silas. O Silas tá cansado, né? O Silas tá cansado, correu muito. Tá no jogo, camisa 23 do Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Wagner Ferreira, a entrada do Índio no lugar do Silas e do Ronald no lugar do Giovanni Augusto. Simples. Melhor o Silas cansado do que o Índio com vitamina. Ai, meu Deus. Ó os homens, bola no comando pra Everton, saiu o goleiro, bateu pra fora. Teve a faca e o queijo na mão, tava de frente pro crime, o Everton mandou pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, chegou os homens com perigo de novo, Albert. Tá fácil, né? O lançamento, mais uma vez, né? Lá do meio campo, a bola passou por toda a extensão do campo de defesa do Guarani, a bola sobrou dentro da grande área, o camisa número 11, Everton, bateu com a perna esquerda, é que ele bateu meio torto na orelha da bola, porque foi um lance perigoso, se a bola vai pro gol, é gol, e lá vem os homens de novo. E vem os homens com o Everton, tocou de cabeça pra trás, buscando o Matheus Paquetá, aparece a marcação, tira, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Vai jogando errado o Vitinho, Jean Lucas agradece, retoma a posse de bola para a equipe do Tombense, bola mais atrás com o David, David devolve a jogada com o Jean Lucas, recebe a marcação do Índio, vai firme agora o Índio, conseguiu retomar, ela sobra ali com o Marcinho, Marcinho para Madson, Madson recebeu, passou feito um foguete lá, Lucas Amon, ele preferiu lançar mais à frente com o Ronald, aparece a marcação de Dinei, tira, evita a saída, tentou pelo menos o Gabriel, a bola sai pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 41 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gol só no primeiro tempo, Madson fez para o Guarani, Guarani 1, Tombense também 1, gol do Keké de pênalti, placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Decisão da Série A3, logo mais a partir das 7 da noite aqui nos canais Futebol Interior tem Noroeste Comercial na parceria com a W Sports do Rochinha de Ribeirão Preto. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Wagner Ferreira, nosso amigo Sebastião Francisco pergunta aqui, quem é que tá jogando melhor? Ninguém, né? Um joguinho horrível nesse segundo tempo. Não tinha absolutamente nada, quer dizer, tinha as emoções do... Uma falta que não foi marcada, um pênalti foi desmarcado, né, cara? Ó, o Guarani descendo pela esquerda, Vitinho tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora. Bate na marcação, vai fora, escanteio. Realmente o jogo no segundo tempo caiu muito de qualidade, sem tantas emoções assim, muitas substituições de parte a parte, e os dois técnicos tentando alguma coisa e o Guarani tentando levar mais um pontinho pra casa. Escanteio lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança, Vitinho, capricha Vitinho, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Vem pra cobrança, Vitinho, vem fechado, tira do jeito que dá, Felipe, completa o serviço, tira Matheus Paquetá, a bola volta pra equipe do Guarani com o Ronald, na perna canhota, ele abre bola lá na ponta esquerda, domina Vitinho, bota no chão, carrega, chama de meu amor, fatiou pra dentro da grande área, subiu, tenta a jogada, Lucas Amon afasta a defesa do Tombense, rebote e volta lá pela meia direita, tá aí Ronald dominou, faz a volta da jogada, rebobinou, recalculou a rota com Marcinho, Marcinho, boa bola no comando para Madson, que chapéu maravilhoso, rolou no meio da área pro Índio, aparece a marcação, tira! Que chapéu sensacional do Madson dentro da grande área, se ele consegue esse lance pro Índio e o Índio faz o gol, era a consagração do elenco do Guarani. Lateral, bola para a equipe do Bugre, pressão do Bugrão no final do jogo, Lucas Amon lá dentro do tumulto, tira a defesa.
Afasta Ednei do jeito que deu escanteio. Escanteio pro Bugre lá na ponta direita, Alberti. Aperta pelo lado direito ali, o técnico Benhur ali vai vibrando, vai tentando passar aquela energia positiva, mesmo o Guarani não fazendo uma bela partida. O Guarani vem com perigo, 43 minutos, vem ele na bola, Vitinho, escanteio. Quem sabe agora o segundo gol do Bugrão, Vitinho caprichou, toque de cabeça, espalma, Felipe! Hernando tocou de cabeça, queima-roupa, Felipe faz milagre! Quase o segundo gol do Bugrão, que insiste no campo de ataque, bola solta na ponta esquerda para Marcinho. Marcinho fatiou, inverte a página, vira folha, recalcula a rota lá na ponta direita para Vitinho. Vitinho tentou a jogada, a bola não passa ali pela marcação. Não passou ali pela marcação, tá no chão ali o Gabriel e o árbitro da falta. O árbitro da falta, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Albert Cavalcante, mostra o repeteco do lance aqui. O Hernando teve a faca e o queijo na mão, grande defesa do Felipe. Ele colou a medalha no peito do goleiro Felipe Garcia, né? O cruzamento da direita ali do Vitinho, na pequena área. Olha, a cabeçada queima-roupa, a bola explodiu no peito do goleiro Tombense, que faz um milagre. Que lance o Guarani perde, mas vai provando, né? O Guarani também tá sem sorte, hein, Lucas? Pois é, chances criadas, quando não é o zagueiro que tira em cima da linha, é o goleiro que faz milagre. Vem Guarani, Marcinho toma essa bola no campo de defesa, tenta armar a jogada com velocidade, prendeu demais. Solta essa bola, Marcinho. Solta mais atrás com o Ronaldo Alves, quase na fogueira, o zagueiro não teve que tirar do jeito que deu. Devolver essa bola de graça para a equipe do Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lá vem Gabriel lá pela ponta direita, soltou no fundo para David, o passe sai curto, Ronald tenta fazer a cobertura, ainda David, o último toque foi do jogador do Tombense, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, vamos até 52 minutos, 1-1, o drama continua. Pode ser até que saia, né, o segundo gol do Guarani, mas não acredito, será uma obra do acaso. O time está totalmente desarrumado, é como se fosse jogar 11 camisas pro outro, pega, vamos pro jogo, agora tá. Se sai um gol, como eu digo, vai ser uma obra do acaso e o empate é aquele resultado que a gente previa na abertura da jornada. Agora é coração na ponta da chuteira, o cérebro já não responde mais, agora é coração na ponta da chuteira, Bugrão. Vem com Bruno José pela ponta esquerda, cruzou, fatiou pra dentro da grande área, afasta Roger, tira o capitão da equipe mineira. Rebote e volta, Ronaldo Alves, tocou de cabeça, ela cai na ponta esquerda pra Bruno José, evitou a saída de bola, deu um chapéu no Ednei, o árbitro marcou a saída. O árbitro marca a saída de bola, posse para a equipe do Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral bola para a equipe do Tombense, 46,5. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui nos Canais Futebol Interior. Mais um show de transmissão, um show Lucas, de audiência. Pois não, Albert? Mais 7 minutos, né? E os apostadores, né? Os apostadores aí que possam aí, né? Apostar. Misericórdia, que número é esse, ô Lucas? Ah, é os bugs do YouTube, rapaz. Meu Deus. É isso mesmo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Quase 100 simultâneos na nossa transmissão. O Odinei Corsa vê isso. É, rapaz, ele fica feliz. Ele paga 2 pizzas pra nós hoje. Será? Lateral bola pra equipe do Tombense lá pela ponta esquerda, Gustavo tem pressa. Pra esse dia ficar perfeito, só o Bugrão ganhando. Vamos, Bugrão, tem 5 minutos pra cima deles. Vem a equipe do Tombense no campo de defesa, bate pra frente Roger, para a jogada na metade do campo, Jean-Luc, ele volta, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com Ednei. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Mais 7 minutos de acréscimo, Brett. Brett, teu FF, mandando aqui. O Ellison Neves mandando, só quero ver um gol. Marcos Lacerda aqui, torcendo para o Tombense. Muita gente mandando mensagem. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 47,5. Vamos até 52. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Amarelo pra quem aí, Albert? Jean Carlos, o camisa número 20, levou o cartão amarelo, quebrando, né, o contra-ataque do Guarani.
Lá vem o Bugrão. Lá vem Bugrão, bola solta na meia esquerda, Marcinho de primeira pra Índio. Índio devolveu pra Marcinho, meu Deus do céu, hein, Índio. Carimbou o peito do Marcinho. A Marcinho ainda conseguiu aparar essa jogada, soltou com Bruno José. Bruno José na ponta esquerda, sai da esquerda, tenta a jogada, 2 em cima dele, ficou difícil. Boa bola na canhota, Vitinho tentou dentro da grande área. O passe sai errado, tira a zaga da equipe do Tombense. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, Ronaldo Alves. Ronaldo Alves na ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira adiantou a jogada com Vitinho. Vitinho já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga. Sai da esquerda, vem para o centro, bota a velocidade. Lançou no comando para Ronald. Quem sabe agora? Dominou na ponta esquerda, soltou, mas atrás para Índio. Capricha Índio, cruzou, bola passa pela primeira trave, não passa pela Ednei, tira a zaga. Voltou com o Madison, pé direito na bola, longe. Madison, pelo amor de Deus, filho, bota no chão essa bola. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. 49 minutos, segundo tempo de jogo, 1-1, o placar da emoção, pois não, Alberti? Ô Lucas, quando? Quando que ele fez um gol daí? O Hernando fez um gol daí quando? Desse jeito, pelo amor de Deus. Vamos, Guarani, mais um golzinho, 49 minutos, tá acabando o jogo, quem sabe agora, será que nós bate o 100? Ah, sei não, hein? Do jeito que tá o negócio aqui, a gente bate o 100. Vem. Tô mandando no grupo aqui Isso, da rádio, a audiência aqui. Vem, pelo amor de muito Deus. qualificada, mais uma vez agradecer demais a honra da sua presença. Vamos bater o like, 50 likes, gente. Tem 94 simultâneos, vamos bater 50 likes até o fim da transmissão. 49 minutos, 40 segundos, o jogo tá bom pro Guarani. Tirando esse lance do Madison chutando a bola na lua, o jogo tá bom pro Guarani, tá bom pra conseguir o segundo gol. Tá bom pra levar mais 3 pontos pra Campinas. Falta pra equipe do Guarani, ponta Marcinho direita. na bola. Marcinho na bola, quem sabe na bola parada. Quem sabe na bola parada, o gol da equipe do Bugrão. Todo mundo lá dentro da boca da cozinha. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha mineira. Tá armado o frevo. Vem Marcinho pra bola na entrada da grande área, afasta a defesa. Rebote de volta com o Matheus Pereira pela ponta esquerda, domina, encara a marcação. Abre bola na ponta esquerda pra Ronald. Engatou a primeira, segunda, terceira marcha do X1. Engatou, ganhou a parada em cima do Ítalo. O Ítalo consegue se recuperar na jogada. O último toque foi do jogador do Guarani. Escanteio, tiro de meta, perdão, para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Tombense, lançamento do Manuel no campo de ataque para ninguém, para absolutamente ninguém, domina tranquilamente o Hernando, tirou do jeito que deu porque o Gustavo chegava. 50 minutos, 50 segundos, quase 51. São os momentos finais de Tombense e Guarani, um jogo que tomou ares de dramaticidade. Guarani perdendo chances preciosas de levar mais 3 pontos para casa. Vem Manuel pela ponta esquerda, faz a jogada com Gabriel. Gabriel fatia, sai da esquerda, vem pro centro, tinha uma parede na frente do Gabriel chamada Índio. Índio tentou tirar, buscando o Bruno José. Aí o Índio voltou a ser Índio, né? Passou errado, vem a equipe dos homens. Olha aí o Ítalo Henrique, soltou na meia direita para Everton, passou feito um foguete na ponta direita, o Matheus Paquetá, cruzou para trás, Kozlinski. Sai do gol, o arqueiro Bugrino faz a defesa, já liga em velocidade lá na ponta esquerda o Ronald. Ronald dominou, fez o passe mais atrás com o Vitinho. Vitinho para Índio. Índio devolveu com o Vitinho. Vai terminar o jogo. Olha o Ronaldo Alves. Meu Deus do céu, tira daí. Abriu na ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira tenta a jogada, a bola bateu no braço do Matheus Paquetá. Bate no braço do camisa 17, 1-1, empatado o jogo. Vai terminar a partida no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Mais um jogo que o Guarani não perde, mas também não ganha. Mais um empate. Vem Kozlinski, bate pra frente quando trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o senhor Luiz Augusto Silveira Tisni termina o jogo no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. 1 para o Guarani, o gol do Madison com 1 minuto de jogo. 1 também para a equipe do Tombense, o gol do Keké de pênalti aos 32 da primeira etapa. Vamos para o rápido intervalo, na volta vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 18 horas, mais 1 minuto em Campinas, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado muito esquisito do Guarani, né? Que parecia que ia começar com tudo, gol de menos de 1 minuto, 1-0, e aí acabou entregando a partida também para o empate do Tombense. Guarani 1, Tombense também 1. Jogo terminou agora há pouco lá em Muriaé, Minas Gerais. Você conferiu aqui na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Felipe Marques. 6-1, Albert Cavalcante, seu destaque neste início de fim de jogo, Albert. O Guarani, né, que com esse empate, né, tá na 16ª posição, saindo da zona de rebaixamento. Lembrando que ele tem um jogo a mais, né, que irá jogar o CSA contra o Operário e o Sampaio Corrêa contra o Vila Nova. Dependendo do que acontecer com esses resultados, o Guarani volta de novo para a zona do rebaixamento. Lembrando que o Guarani também, né, com o Rodrigo Andrade, que a turma, muita gente mandando mensagem perguntando: cadê o Rodrigo Andrade? Vai demorar para voltar. O Eduardo Persson
ele teve uma lesão muscular. Pode ser que para a próxima partida que o Guarani jogará em casa, entre aspas, né? Porque foi vendido o mando de campo para jogar na Arena Amazônia, né? Na próxima rodada. Então o Guarani, além de tudo, além dos problemas técnicos, né? Que o Guarani também procura um técnico, quem sabe o Benhur, nessa semana, esse final de semana, pode ser, né? Vai bater o martelo. Se o Benhur vai continuar, ele disse que não quer. E a busca do Guarani por um técnico, o Guarani precisa urgente mudar a postura e pensar que 45 pontos é a meta, viu, Claudinei Corsi? Legal, e o torcedor quer saber do Castan, Albert Cavalcante. O Leandro Castan está na transição física, e isso que é passado para a imprensa. Mas logo, logo ele voltará como também o Ludic. Entendeu? Transição física, né? Exatamente, estão em transição física, né? Como os outros jogadores. Então ele pode ser que ele demore mais um tempo para aparecer. Mas é estranho, viu? Porque vocês sabem, né? Que não temos acesso a tudo, né? Por exemplo, para você descobrir que o Vitinho, né, viajou, viajou junto com a delegação, que fazia um tempo que não aparecia. É só na hora que sai a escalação. Exatamente, olha lá, ainda que você né, por exemplo, assim, com o Marquinhos Santos, né, o treinador que o Guarani foi atrás, vou até agradecer o Wendel Coral pela notícia. O Wendel Coral conseguiu esse furo de reportagem e a gente foi atrás e embarcou junto. Então, assim, é difícil para conseguir descobrir, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, 6 horas mais 3 minutos. Wagner Ferreira, o seu destaque, o seu teaserzinho nesse início de fim de jogo. Daqui a pouco você vai voltar. Vamos eleger o melhor em campo, vamos dar as notas para os jogadores do Guarani, para o treinador também, e aguardar a entrevista coletiva, se é que vai haver, na verdade, uma coletiva, né? Pode haver um pronunciamento apenas do Benhur. Se chegar pra gente, a gente coloca no ar aqui. Vamos ficar até as 10:07, porque depois vamos passar o comando para a W Esportes do Rochinha, lá de Ribeirão Preto, para a decisão da Série A3 entre Noroeste e Comercial, lembrando que é jogo único. Diz aí, Wagner, seu destaque. Vocês se lembram, né, dos filmes da Metro? No começo do filme, parecia um leão, dava um rugido, depois 2 horas de fita. Foi o que aconteceu hoje. 1 minuto, o Guarani faz um gol e a gente já alertava. Será que vai manter o mesmo ritmo? Vai fazer o segundo? Vai fazer o terceiro? Vai ganhar esse jogo? Não vai cair no segundo tempo, como cai sempre? Então o Guarani é um time absolutamente instável, não só dentro do mesmo jogo, como dentro do próprio campeonato. Aliás, dessa vez já caiu logo no primeiro tempo, né, Wagner? Não precisou nem esperar o segundo, né? Pois é, aquele pênalti lá cometido de maneira boba, né, pelo lateral direito. Estilo Maxwell. Exatamente, estilo Maxwell, mas só que não ficou contente de fazer isso uma vez. Foi fazer a segunda. 2 vezes. Então, olha, só tem uma atenuante pro torcedor do Guarani. Já são 4 jogos que não perde, 4 jogos invictos, né? Essa campanha do Guarani que pode voltar para a zona de rebaixamento, dependendo aí de mais um jogo na rodada. Legal, 6 horas mais 5 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui nesse fim de jogo dos canais de futebol interior. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos eleger o melhor jogador em campo do Guarani aqui com o Wagner Ferreira, o Lucas de Souza e o Albert Cavalcante. Tem as notas do jogo do Wagner Ferreira, comentário, ficha técnica, destaques do Albert, e aguardando aqui se teremos ou não um pronunciamento do técnico interino do Guarani, o Benhur. 6:05, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Fim de jogo nos canais de Futebol Interior, 6 horas 8 minutos, repercutindo aqui o empate do Guarani 1-1 com o Tombense, jogo realizado lá no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, Minas Gerais. Quer dizer que esse jogo foi para Muriaé porque o estádio do Tombense não tem condições para disputar a Série B, é isso? Pelo regulamento da Série B, não tem capacidade mínima, né, exigida pelo regulamento da CBF. Então foi mandado. Então todos os jogos ele está jogando lá, os jogos de casa joga lá. Exatamente. Que coisa pertinho, incrível. né? 60 Esses são 60 quilômetros, né? Tipo Campinas, Jundiaí, ou talvez até menos. Mesmo assim, né, é uma logística meio... Por mais que seja 60 quilômetros, mas você sai da sua cidade para jogar pro em torcedor, outra, né? Bom, tem time que deixa Campinas para jogar em Manaus, né? Também. É um pouquinho mais longe, né? Do que 60. Liga o microfone. Acho que tá desligado aí. Agora sim, é verdade. E outra, você tem o sócio torcedor, né? Que o sócio torcedor. Torcedor, e a passagem mais ou menos pra Manaus é 3 mil e alguns... 4 conto. Quase 4 mil reais. Hoje mas pelo menos... Pra viajar pra fora? Mas pelo menos o torcedor que for vai ficar na área VIP lá. Ah, é verdade, né? Tem isso também, né? E você pode levar mais um. Pode levar mais um acompanhante. São 2 ingressos na área VIP lá na Arena da Amazônia. Então tá fácil. Tá bom, tá, Wagner? O cara... Ele tá com uma mão, tira com a outra. Veja bem, ele dá o ingresso, presença na área VIP, mas o cara tem que desembolsar. Vai levar 2 pessoas, vai gastar 6 pau de passagem aérea. Quase 8, né? Ai, gente. É igual 8 de passagem, estadia, né? Negado que vai, hein? Eu tenho um amigo que chama... Não, sempre tem. Lógico, o torcedor, ele procura se representar, tanto no Guarani, na Ponte aqui, sempre... Um torcedor, pelo menos, vai ter lá representando o time, né? Lógico. Eu tenho um amigo que chama Sérgio Berretini, tá sempre aí na rede social. Sim. Pode ter igual, mas que ele não tem. E ele, eu duvido, não duvido que ele possa acompanhar o Guarani nesse jogo. Ele é mais bugrino que Arthur Eugênio Matias? Olha... Páreo duro, hein? Páreo duro. Não é fácil, hein? Exatamente. Arthur Eugênio estará em Manaus? Creio que não. Acho que não. Mas vou perguntar para ele segunda-feira. A gente nunca sabe, né? Lancei a braba, hein? Ele pode aparecer lá de surpresa, né? Na verdade, é 6h11, antes da gente eleger aqui o melhor em campo. Lembrando mais uma vez, né, que a gente vai até às 10:07, porque depois tem o Rochinha da W Sports com a decisão de Noroeste e Comercial Série A3 do Campeonato Paulista. Ainda tem Campeonato Paulista, rapaz. Não é fácil, não. Fizemos aqui a Série A2, Série A1 e ainda tem a Série A3. Deixa eu só dar uma passada aqui, conforme eu havia prometido, né? O time do CAC, Cronistas e Amigos de Campinas, voltou às atividades depois da pandemia, capitaneados pelo nosso homem taturana, o nosso Antônio Wilson. E hoje foi a reestreia, né, do time do CAC contra o Souzas, o poderoso Souzas, que todo mundo aqui da região conhece e que sabe que eles jogam aí todos os finais de semana, se é que às vezes não joga até
no meio de semana, né? E o CAC, evidentemente, no início de temporada, foi impiedosamente goleado por 7-0. Né? Esse placar até lembra alguma coisa, mas 7-0 para os Souzas em cima do CAC. Mas tudo bem, início de temporada, ainda não tem a definição do treinador, né? Não tem nem treinador interino. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas só para a gente lembrar aqui, então, o time que jogou hoje na reestreia do CAC. O Edinho Campos, depois o Butchola, o Antônio Wilson, depois Daniel Lessa, Ari Costa, depois o Gilmar, Teline, depois Elcio Paiola. Olha, Elcio Paiola entrando de zagueiro, hein? O Marcelo, depois o Carlos Corsato, Douglas, Vinícius Barel, Beto Quinalha, Ebinho e Washington Melo, depois o Gabriel Castro e o Negrete, depois o Augusto, né? Colocaram aqui no nosso zap observações importantes. Edinho Campos, baita de um goleiro. O Washington Melo não estava inspirado, perdeu a melhor chance de fazer pelo menos o gol de honra da equipe do CAC. E o Marcelo Corsato, que jogou 20 minutos intensos, depois foi para o banco para tirar fotografia. O Washington Melo deve ter tropeçado na papeleta. Eu queria que vocês rapidamente analisassem essa reestreia do CAC. Bom, Lucas. É como você bem colocou, né, Claudinei? Reinício de trabalho é sempre muito difícil. Vai enfrentar uma equipe já estruturada, como é o caso do time do Souza. Não tem o professor para dar as instruções. Inclusive, né, você poderia ser o treinador aí do time. Já passei por esse cargo, fiquei prestigiado, depois fui destituído. E não foi reposto o cargo, né? Então quem sabe a gente volta, né? Exatamente. Eu me coloco à disposição para pelo menos fazer um trabalho de análise de desempenho, né? Para fazer um Bom, já temos um analista de desempenho, já é alguma coisa, né? Mas é isso aí, eu acho que é o início de temporada, tem muita coisa para acontecer, o time vai evoluindo aos pouquinhos. E aí, Albert, você poderia ajudar como? Liga o microfone. Ligando o microfone já pode ajudar. Já ajuda bem. Eu faria igual o Rafael Martins, né? Entregaria o Gatorade. Ou se não, no caso, então a tá água bom. Levite, né? Para os amigos, né? Isso. Mas falando em relação aos amigos, né? É assim, a gente vê pelas imagens, né? As fotos aí, que tem muitos aí que estão aí, né? Cuidando da parte física, né, Claudinho? Ainda, né? Ali fazendo aquela corrida de 3 dias, né? 3 dias, 5 quilômetros noites. por dia, né? Então a gente vê assim até onde eu sei, a gente ainda não sabe a veracidade dessa história. Exatamente, porque Mas assim... ficou um pouco mais difícil da gente acreditar. Exatamente. Mas quem sabe isso aí pode ser a ilusão de ótica ou até mesmo a culpa da câmera. Eu acho que foi o ângulo, né, que foi tirado. O ângulo foi tirado também, mas assim, tem treinador aí que... Wagner Ferreira, aliás, como presidente do CAC, né, e da SEC. Da diretoria, então é da diretoria? É cartola, né? Quem que é seu superintendente de futebol, hein? Não, ainda não tem. Não tem? Não tem, só tem o Wagner de o presidente. O vai de representante era o Roberto imprensa. Diogo, mas ele também foi destituído. Aliás, ele pediu demissão, né? Pediu. Então eu posso ser superintendente, eu posso imitar alguns aí. Eu levo alguns amigos meus, sabe? Aí você vai ter que falar com o Antônio Wilson. Fala, Wagner. Por falar em Antônio Wilson, tá de parabéns pela iniciativa, que é difícil reunir essa turma, hein? Com certeza. Um tem compromisso no dia, outro sábado de manhã. Nossa, só fera, hein? Só fera. Mas ele conseguiu um belo grupo. Não importa o resultado. Claro que não. Não teria o Barão de Cobertana. O importante é competir. E o que importa é a cerveja depois do jogo. Com certeza, é a resenha, né? Não precisava também tomar 7, né? Mas... 7 foi muito. Disseram que 5 seria de bom tamanho, né? A diferença é muito boa, né? É o seguinte, estou colaborando na medida do possível, né? Conseguimos as bolas lá junto ao presidente da Ponte. Aí Berlim? Berlim forneceu 2 bolas da Ponte para o nosso grupo. O uniforme é o uniforme da SEC. E do IGA, né? Patrocínio do IGA. E vamos dando o apoio necessário aí para o Antônio Wilson. É isso aí, a tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar, a gente aguarda. 6h16, vamos então para a eleição do craque do jogo melhor do Guarani nesse empate 1-1 com o Tombense. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Não vamos dizer o craque do jogo, vamos dizer o melhor em campo, né? Tarefa difícil hoje para a bancada aqui, como diz o Albert, a bancada verde e branca, mas eu vou começar pelo comentarista para ajudar vocês, né? O Albert já deu graças a Deus. O Wagner Ferreira, o melhor em campo do Guarani. Poucos se salvaram, né? Mas eu vou destacar o Silas, que ele fez um bom primeiro tempo, chutou a gol, desarmou,
No segundo também teve boa participação, talvez alteração pelo Índio por motivo de cansaço. Ficou muito tempo fora agora, que está voltando ao time, acho que vem para ser titular. Gostei muito do Silas, para mim o meu voto é dele. Legal. Silas, então, um voto do Wagner Ferreira. Lucas de Souza, para você, o melhor do Guarani. Acompanho o relator, Claudinei Corsi. Para mim, o Silas esteve em todos os lugares do campo, desarmou, passou, chegou na frente, criou chances de perigo, inclusive o chute, né, que na verdade foi um cruzamento dele que acabou pegando errado e caindo dentro do gol, Felipe espalmou e na sequência da jogada saiu o gol. Pra mim foi o Silas o melhor jogador em campo por esse desempenho bom de passar, de protagonismo dele dentro de campo. Legal. Albert Cavalcante, repórter canais de Futebol Interior, para você o melhor do Guarani, Albert. É a grata surpresa, né? O Silas ficou tanto tempo fora, todo mundo perguntando, cadê o Silas? O Campeonato Paulista, ele passou um tempo aí, pegou Covid, acabou se machucando, demorando para recuperar, ele entrou e entrou bem. Grata surpresa no Guarani. Tomara também que os outros que também estão sumidos, que voltem assim, né? Comendo a bola. Silas. Voto no Silas. Legal. 6-18, então eleito Silas, o melhor jogador em campo no empate Guarani 1, Tombense também 1 pela 7ª rodada da Série B. O melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem, 6 horas mais 18 minutos, nós vamos sair para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda tem as notas do jogo, comentário do Wagner, ficha técnica, destaques do Albert, de coletiva, o pronunciamento, nada ainda, né, Albert? Nada, Claudinei Corsi, estamos esperando, né? Bom, deve ser complicado, né, não querendo falar de Muriaé, mas no estádio lá, condições de internet e tudo mais, mesmo, já é complicado, né, e também um pouco de, né, boa vontade que falta às vezes, então tá difícil. Mas a gente tá aguardando aqui. Se chegar alguma coisa da assessoria de imprensa do Guarani, a gente vai colocar no ar aqui para você, torcedor do Guarani. 6h19, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19342423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. De volta aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo empate Guarani 1, Tombense 1, mandando um grande abraço aqui para o meu grande amigo, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, Dr. Sandro Nunes, que está ligado com a gente. Hoje ele não mandou mensagem aqui, deve estar cirurgiando, né? Operando hoje, né? Quem também eu quero mandar um grande abraço é Edgar Martins, lá em Bauru. Correu um boato semana passada de que Edgar Martins tinha falecido. Ele, mais que depressa, já foi pro Facebook falando, negadinha. Ah, fake news, hein? Eu tô aqui, negadinha. Aqui também, né, Edgar Martins? Vaso ruim não quebra fácil, né? O Paulo Marques também, que tá sempre com a gente aqui. O Júnior Braga. Quem mais aqui é Cidinha Adame, sempre conferindo aqui a nossa jornada esportiva. O Roger Augusto, lá em Ubatuba, que agora tem uma cabine lá no estádio do São José. Vai transmitir os jogos lá, se tiver jogo, né? Porque até agora São José e o Burro da Central também, o Taubaté, não tem calendário, né? Ele estava bravo esses dias na internet pedindo calendário para os times lá do Vale. Quem mais? A Marilda Franco, sempre conferindo com a gente aqui. A Elza Pavan, que mandou parabéns aqui pelo aniversário, muito obrigado. Aliás, há muitos que mandaram, né? Parabéns aí pelo aniversário, 63 anos, não é fácil não, hein? Quem mais? O José Carlos Cortese Martins, o Fernando Vanin, secretário de Esportes aqui de Campinas, sempre conferindo também os canais Futebol Interior, e meu amigo Lazinho, cabeleireiro lá do Opala Cabeleireiros, no centro de Campinas. Toda essa rapaziada sempre ligada com a gente aqui. Vou mandar o Albert lá para dar um trato no pelo. Eu vou deixar o cabelo igual ao do William Arão, vocês não estão acreditando? Esse cabelo seu, no momento, o Albert, eu daria uma nota 0 para ele. 0? Sim. Então eu sou obrigado a... Está ridículo. Eu sou obrigado a dar um tapa. A dar uma baixadinha, né? Viu? E Claudinei Corsi, quem foi a primeira mensagem que recebeu no dia do seu aniversário? No dia do seu aniversário. Quem foi Sei lá. Claudinei Corsi. Por favor, vai. Diga, quem foi o primeiro? Quem lembrou? Não viu, você não quer. Ele não... você diz no zap do Futebol Interior. Foi do Albert. Uma fotinha, escolheu uma foto, né? Ele lá, né, apresentando ali o destaque, né? Como que é o nome do programa? Clubes em Destaque. Clubes em Destaque. Canal 8 da NET Campinas. Aliás, lembrando que vem aí a 30ª Olimpesec, a maior Olimpíada Interclubes do Brasil. E 50 anos esse ano de APESEC, né? Mandar um abraço para Eduardo Moraes, presidente lá da APESEC, e um abraço para o Silvio Bertini também, que é o eterno diretor de esportes e organizador da 30ª edição da Olimpesec, que começa agora no comecinho de agosto e vai até meados de setembro, né? Não tivemos, evidentemente, por causa da pandemia, mas agora voltando com tudo a Olimpesec, e os clubes estão preparados aí para brigar pelo primeiro lugar, em Regata, Círculo Militar, Valinhense, Tênis Clube, Hípica. O bicho vai pegar, hein? A partir de agosto, e no canal 8 da NET e também no Facebook do Clubes em Destaque, você vai acompanhar a cobertura da Olimpesec na sua 30ª edição. Muito bem, vamos aqui então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Aliás, antes do Wagner aqui, deixa eu passar a mensagem do Arthur Eugênio, que ele estava nos ouvindo, obviamente, né, com aquele seu charuto cubano, vinho da melhor qualidade, na sua residência, ouvindo aqui os canais Futebol Interior. Ele já mandou o recado. O Arthur não estará em Manaus, viu, rapaziada?
Certo. E ele diz mais, aliás, Manaus foi a cidade do primeiro jogo do Guarani em Campeonato Brasileiro. Foi contra o Nacional, 1-1, e Flamarion fez o gol do Guarani. Isso em 26 de agosto, sabe de que ano? Não. Acho que tinha gente que nem tinha nascido ainda. 73. Eu demorei 10 anos depois para poder nascer. Eu nasci 22 anos depois, em 95. Nossa, e tá aí o Arthur, então, trazendo a história, 26 de agosto de 73. Sabe Valeu, muito, Arthur. hein? Sabe muito. Muito bem, Wagner Ferreira, vamos lá, começando com as notas do jogo aqui, o goleiro Kozlinski, Wagner. Fez 2 defesas só durante todo o jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo. No pênalti, aliás, acho que ele não pegou nenhum pênalti até agora cobrado contra o Guarani. Não tem noção de defesa. Quem? O Kozlinski? É, o Kozlinski. Não, só contra o Corinthians que quase ele pegou. Fica naquela, fica saltitando, arrisca um canto, o cara joga pro outro lado lá. Aliás, eu tenho uma tese, eu não sei qual é a vantagem que tem de arriscar o canto. É maior a chance de ele fazer a defesa arriscando do que ele esperar a definição do batedor para ir para a bola? O Dida era conhecido por ser um ótimo pegador de pênaltis. Ele não escolhia canto. Ele ia pra bola. Ele ia pra bola. Pra onde então? Aqueles Mas dois... também comprido do jeito que era, não pega na mão, pega no pé. Ele era bom. O Marcos. O Marcos o também, Rogério. mas o Marcos escolhia. Rogério Ceni. Rogério Ceni era bom pegador, só que aí ele foi chegando, lógico. Mas o Rogério Ceni virou meme, porque ele só se adiantava, né? Adianta Ceni, mas o importante é o seguinte, o juiz não mandou voltar. Valeu. Tá tudo certo. Fala, Wagner, nota do Kozlinski. Não teve participação, não comprometeu absolutamente nada. Nota 10. Gol de pênalti, 2 defesas apenas durante todo o jogo, vai ficar com uma nota 5, o nosso pote de mostarda. Maria, tudo isso para dar 5. E o Lucas Ramon, hein, Wagner Ferreira? O Lucas Ramon esperava mais dele, hein? Substituindo o titular, vai ficar com uma nota 4 o nosso Lucas Ramon, principalmente pelo pênalti que cometeu, que determinou o empate do Guarani. Tá certo. E o zagueirão Ronaldo Alves? O melhor da zaga, né? Eu acho que ele vai se impondo como xerife ali, não que seja, né, o supra-sumo da técnica, mas é um jogador que se põe ali pela estatura e tal, pela experiência, nota 6. Deus do céu, Arthur Eugênio é demais. Ele manda aqui a foto do charuto cubano, só que não é com o vinho que eu falei, não. Não, com a cachaça de Salinas, que ele ganhou do Dadá. É bom, hein? Lá da pizza do Dadá, nosso grande amigo Dadá. Grande Dadá. É atleticano, né? Atlético de Minas, de 4 costados do Dadá. Tá aqui, o Arthur mandou o seu charuto cubano com a... Será que é bom? Olha, tem um negócio, tem a tesoura de cortar, acho que é cortar o charuto, tem um outro negócio. Olha, eu nunca fumei o charuto, mas... para fumar charuto. Mas eu vou falar com o Arthur para ele te convidar para ir na casa dele, na residência dele, para fumar um charuto junto com ele. Não é simples assim. Não é. Tem um ritual, né? É um ritual. Exatamente. É um ritual, mas o Arthur vai marcar então aí uma... Viu, Arthur? Já que você está ouvindo a gente, aproveitar, você marca aí uma rodada de... Como é que eu chamaria? Charutada. De fumada de charuto? Uma charutada? Você vai lá para levar fumada? Ai, não. Marca aí, pois é. Arthur, marca aí uma charutada, aí sim. Que principalmente o Albert quer sentir o sabor aí do charuto cubano, tá certo? A cachaça, o vinho, aí fica por conta, não tem problema, mas a questão é o charuto, tá certo? Tem essa marca aqui que ele colocou aqui, que eu não sei qual é, mas é tudo marcadinho com a tesoura, tem um outro negócio vermelho aqui que eu não sei o que é, acho que é de acender. Parece um acendedor. É tipo de um isqueiro. Não, mas é diferente, né? Vou mostrar aqui para a câmera. Tá vendo aqui, ó, a foto do Arthur Eugênio? Manda pro Filipão, o Claudinei. Eu vou mandar pro Felipe. Coloca pra gente poder pro observar Felipe. melhor. Wagner, segue aí então com o Derlan. Derlan, nota 5. Ele... Acho que o microfone tá Dá uma ligada aí, Wagner. Não, mas você tem... É o jeito, né, Wagner? Ele saiu do CRB. Felipe, tá bem aí, Felipe? Tá saindo? Beleza. Então, nota 5 pro Derlan. Saiu por contusão, né? Com 3 minutos do segundo tempo, entrou o Hernando. Aí ficava com a mesma nota. Manteve ali o mesmo ritmo, nota 5. 5 pro Derlan, 5 pro Hernando. Nota 5 pro Derlan e 5 para o Hernando, que entrou a 39 do segundo tempo. Muito embora, me parece que nós temos um registro aqui de 2 cabeçadas do Hernando em escanteio. Foi isso, Lucas? Você se lembra? Uma quase gol, né? Uma quase gol. O Hernando cabeceou, carimbou o peito lá do Felipe Garcia.
E outra foi por Uma das cima. grandes chances aí do Guarani. E em seguida o Hernando teve uma outra chance de cabeça Foram também. 2 chances do Hernando. Legal. E aí, o Matheus Pereira pela esquerda, Wagner. Um pouquinho melhor que o outro lateral, né? Que o Lucas. Vai ficar com uma nota 5, mas deram trabalho pra ele, né? Botaram um tal de Keké em cima dele lá. Precisou até a ajuda do Júlio César por ali. Mas tudo bem. O Matheus Pereira, 5. Beleza. E o Silas, o melhor em campo eleito por vocês? Vai ficar com uma nota 7. Personalidade, né? Domínio de bola, saiu jogando algumas vezes, chutou a gol, desarmou. Nota 7. Ganhou posição, Wagner? Eu acredito que sim. Eu acho que vai depender muito da recuperação física dele. Eu acho que ele foi substituído hoje por causa do cansaço. Mas eu acho que tem bola para ser titular aí sim. E o amigo do Albert, o Índio, que entrou a 39 do segundo tempo no lugar do Silas, Wagner? É, uma alteração contestada aqui pela bancada, né? Mas talvez pelo cansaço do Índio, olhou pro banco, quem é que vai entrar? Não tinha outro da posição ali, né? Então, nota 4 pro Índio. Beleza, e o Madison? Nota 5. Ele participou bem no primeiro tempo, chegou chutando a gol. Fez o gol? Fez o gol, mas no segundo tempo desapareceu. Nota 5 pro Madison. E o nosso Giovanni Augusto, que tomou mais um amarelo hoje, Wagner? É o outro, né? Veio para ser protagonista, tá sendo mal um coadjuvante. Porque esperava-se muito mais dele. Se ele veio para o lugar do Regis, né? Isso aí é piada, né? Ficou muito longe, muito distante. Ele desaparece do jogo, tem alguns lampejos, mas hoje, por exemplo, vai ficar com uma nota baixa, nota 5 para ele. E entrou no lugar dele a 39 também no segundo tempo, Wagner. O nosso... Ronald. Ronald. Ele poderia ter optado pelo Iago. Talvez o Iago fosse mais produtivo que o Ele Ronald. já está naquela categoria do Albert de Ronald. Por essas e outras, 4 pro Ronald. Ele tá muito bom tamanho. Jesus. E o Bruno José? O Bruno correu bastante no primeiro tempo. No segundo cansou, sumiu. Ficou jogando lá na beirada do campo, lá na ponta esquerda, lá não rendeu absolutamente nada. Principalmente depois das alterações, em que empurraram ele para aquele cantão lá e não rendeu. E lá ele ficou. Não rendeu absolutamente nada. Mas pelo bom primeiro tempo, nota 6. Até que passou de ano, né? E o Júlio César hoje, Wagner? Não gostei. Muito preocupado com o que quer, ajudando o seu companheiro ali de marcação. Vai ficar com uma nota 5, o Júlio César. Nota 5 para o Imperador de Campinas, segundo o Lucas de Souza. E entrou no seu lugar o famosíssimo Vitinho, Wagner Ferreira. Olha, eu sou obrigado a dizer que o Vitinho pegou bastante na bola, hein? Foi bem acionado. Cobrou uma bela falta. Você viu só? Que Um belo no escanteio. ângulo. Quase que o Albert sai daqui do estúdio, né? Ainda bem. E o goleirinho é bom lá, o Felipe Garcia, fez umas 2 ou 3 defesas interessantes. E o Vitinho, olha, pegou bastante na bola, até eu esperava menos dele. Criticamos a alteração feita surpreendeu pelo lado positivo. Nota 6 para ele. Olha aí, nota 6 para o Vitinho, hein? E o Nicolas Careca, hein, Wagner Ferreira? Ali é um problema sério, né? O centroavante do Guarani. Entra Nicolas, sai Nicolas, entra o Lucão do break, fica do mesmo tamanho. Não tem o que mudar. Tem Lucas Venuto, que nem pro banco foi hoje. Então é um problema sério ali, atacante que não faz gol, né? Morre de fome. 4 pro Nicolas, tá bom assim ou não? Tá bom. E o grande Marcinho também, que entrou a 18 do segundo tempo, Wagner? Muito mascaradinho, né? Muito mascaradinho pro nosso Cabelinho gosto. pintado. Cisca pra lá, cisca pra cá. Foi fazer a função do Giovani, porque o Benurma avançou o Giovani, deixou o Marcinho fazendo o papel que o Giovani vinha fazendo. Aí nem o Giovani jogou e nem o Marcinho armou absolutamente nada. Nota 4,5 para ele. 4,5? Acho que é muito até. Vamos baixar para 4 aqui, vai. Tá bom. 4. Eu achei que estava estranho mesmo esse 4,5 aí, mas em todo caso, né? Falei, bom, é a nota do comentarista, né? E o Benhur, técnico interino do Guarani, Wagner? Eu acho que vai ser interino mesmo. Eu acho que ele não vai continuar, não. Acho que ele não tem ainda bagagem para sustentar uma Série B, onde tem que ter ousadia. Se o seu time é limitado, tem que inventar alguma coisa. Lembre-se que em 78 o Guarani não tinha time. Veio o Carlos Alberto, e quem é esse treinador aí? No entanto, ele arrumou uma base, né? Com o Bozó lá pelo lado esquerdo e tal, arrumou uma defesa, um bom goleiro e tal, com o Zenon, com o Careca, aí acabou dando certo, não sabe a história. Então, se não tem um bom time, tem que ter estratégia para o jogo. Então, isso o Benhur, por enquanto, me parece que não tem. E ele já está aí desde 2020, né? Acompanhou tudo que aconteceu até agora, 2 anos. Sabendo, Agora, os jogadores acho que não tem muito
vamos chamar de respeito ao Ben-Hur. É da casa aí mesmo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, qualquer coisa que vier, que a gente fizer aqui tá bem feito. E tem respaldo dos jogadores, hein? Nos corredores do Brinco de Ouro, todos amam o Ben-Hur. Bom, tudo bem. Agora nós estamos falando tecnicamente, né? Tecnicamente eu acho que ele não continua, não. Acho que o Guarani vai trazer um novo treinador e hoje nota 5 para ele. Fala, Lucas. Não, só destacar as trocas, né? As trocas hoje do Ben-Hur foram muito ruins. Né? A entrada do Índio no lugar do Silas, o próprio Ronald no lugar do jogador. Além dos jogadores já serem alguns ruins, né? Ele acabou tirando... As mexidas não foram boas, não. Tiraram o poder de fogo do Guarani. Tá muito bem. Nota 5 pro Ben-Hur? Nota 5. Porque se põe no lugar do cão do break. Se não entrou num jogo desse, você vai entrar quando? Nunca. E era jogo pro cão do break hoje. Verdade. Hoje era jogo pro cão do break. Ele sozinho, ele quer levar 2. Sozinho é 2. Acho que ele entrou no derby, perdeu aquele gol lá, não deu passe, acho que... mas eu vou falar uma coisa pra você. O Nicolas Careca perde quantas chances? Não, o Nicolas perde quantas bolas no campo de ataque? Bom, o Nicolas Careca ele não cria chance. O Nicolas Careca é o seguinte, se você espera, se a bola é pra ser jogada dentro da grande área, o Nicolas Careca tá fora. Ou se é uma jogada que é pra estar fora, ele tá cruzando. Ele sempre está no local errado. Eu sou da tese que o Nicolas Careca não é centroavante. Ele tem que jogar pelo lado do campo. Se é no lugar do e aliás, César, no time do Guarani tem muito jogador de lado, né? Então. Atacante que não faz gol. Júlio César, de vez fazer o gol, ele teve chance. O Júlio César tá perdendo chance. O Bruno Exatamente. José perde muito gol. A gente falou aqui, Lucão do break, jogar no meio, ali enfiado, fazendo pivô, usando o corpo, né, para os jogadores que vêm de trás, para finalizar. Mas... E ele tem tudo isso e outro, ele tem um recurso que esse Nicolas Careca não tem, que é o chute de fora da área. Quantos gols de fora da área o Lucão do break não fez ano passado? Exatamente. No início desse ano, contra o Tricas, meteu um balaço de fora da área. Mandou por cima que o Volpe, o Jacaré foi embora. Entendeu? Vai ser vendido, vai com Deus. Mas assim... vai pro México, né? Vai pro México. Pro Luca. Mas assim, o que o Guarani precisa, o mesmo treinador que precisa, cara, é entender o que o Guarani tem hoje. Não adianta você jogar no 3-5-1, 6-0-6-2, é o que tem pra hoje, cara. Jogar no 4-4-2, né? Mas com as peças certas, não vai impostar no Ronald. E você também tá interferindo muito na seara do Wagner, viu, Albert Cavalcante? Perdão. Fica por aí que tá muito bom. E é o seguinte, o árbitro da partida, Wagner, o Luiz Augusto Silveira... Disney. O certo seria Cisne, né? Com C. Mas acho que o nome do cartório tava meio chapado no dia do registro. O Mongoró? Botou Disney. Põe qualquer coisa aí, põe Disney. Ou era pra fazer Disney também. Mas não foi mal, não. Ele ia cometendo uma lambança, né? Acertou na marcação do pênalti contra o Guarani, no gol de empate do Tombense, mas ia cometendo uma lambança. Ele marcou com convicção o pênalti naquele lance lá do... E ele tava perto, hein? Tava pertinho, eu disse, convicto. Aí aquela pressão toda, acho que buzinaram, né? O VAR e tal, vamos rever o lance aí, felizmente. Aí foram buscar uma falta que não existiu no meio campo. Então ele quer dizer que o pênalti... não marcou a falta, deu um pênalti. O pênalti, se não tem a falta, ele dava aquele pênalti. Pela lógica, né? Então, esse é o seu Luiz Augusto Silveira Tisne, catarinense, 33 anos, é autônomo, mora em... Ele nasceu em Criciúma, mas mora em onde? Icaraí. Lá em Icaraí. Icaraí. Legal. Nota dele, Wagner? Vamos dar uma nota 5,5 aí pro seu Luiz. Um dos auxiliares, o Elton Nunes, mora em... Não, ele nasceu em Florianópolis, mas ele é contador em Itajaí. Ele mora. Esse é o tal de Elton Nunes. E a Gisele Casareu, a gente já falou dela aqui, 36 anos, presidente desde 2014 da Liga Desportiva de Bombinhas. Bombinhas. Bombinhas, aliás, eu acho que é onde o Paulo Marques passa as férias dele lá. Sim. Né? Deve ser isso. E teve bem ela também. Foi bem. Apontando impedimentos e tal. Foi bem. Entrou quase dentro do campo lá, mas tava bem, né? É experiente. Aliás, era a mais velha do trio aí, né? O juiz muito tem 33, o Elton 35 e ela 36. 6 horas mais 40 minutos. Estão aí então, antes da gente encerrar, já que foi o assunto dentro das notas do jogo, vamos colocar aí a foto do Dr. Arthur Eugênio Matias, olha aí. Isso que eu falei para vocês ali, o charutão, a tesourinha, que eu não sei se é tesoura que chama, né? Esse negócio vermelho é o acendedor. É o acendedor, né? É o acendedor. Você manja disso, Lucas? Não que eu já tenha fumado charuto, eu nunca fumei, mas... Você tem vontade? Em conversas com o Alberto César, né? Que ele vai no Alberto César é outro também, né? Que gosta bastante,
Então ele me explicou sobre essa questão aí, mas nunca fumei. Mas também você não iria tenho- numa charutada na casa do Dr. Arthur? Iria acompanhar, prestigiar, mas não fumaria. tá certo. Ficaria na cachaça só ali no caso, não, né? talvez na cachaça, mas no charuto não. E tem um equipamento para fazer a ponta do charuto também. Fica rodando ali para acertar a ponta. Também, né? Não é fácil, não. Chique, né? É chique o É negócio. toda uma elaboração. 6h41, muito bem, então assim nós encerramos as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Alguma notícia aí de Muriaé ou Albert Cavalcante? Nenhuma, viu, Claudinei Costa? Acho que eles vão enviar o material mesmo, daquele mesmo formato, né? Vão fazer aí a gravação, eles vão fazer as perguntas, né? E depois irão mandar pra gente. O que aconteceu, Claudinei Costa? Doutor Arthur aqui, vamos fazer diferente. Ele já disse aqui que não quer ninguém na casa dele. Próximo jogo contra o Vasco, a transmissão será com degustação simultânea de charutos no estúdio. Meu Deus. Ao vivo. Esse charuto que ele demonstrou aí é um charuto Monte Cristo, que era o preferido de Raul, irmão do companheiro Fidel. Olha só. Muito certo? Bem. Eu gostaria muito de experimentar. Seria eu... Na próxima quinta-feira, Albert, se prepare. Então. Quinta-feira, então... Eu não vejo. Quinta-feira é charutada. Deus do céu. Aqui... Imagina. Charutada. Meu Deus. Estarei no aguardo. Tá muito bem. 6h43, já fechamos aí as notas do jogo. Vamos dar mais uma faturada, ô Felipe? A gente já volta aqui para os destaques finais do Albert, comentário final do Wagner e a ficha técnica para a gente encerrar a jornada aqui, já que estamos a 18h44, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. De volta aqui no Fim de Jogo, canais Futebol Interior, repercutindo o resultado do Guarani 1-1 contra o Tombense. Vamos então, não recebemos nada da assessoria de imprensa do Guarani, né, sobre um pronunciamento sim ou não.
Se chegar alguma coisa, depois o Albert vai colocar aí no grupo do Guarani, no zap aqui, do torcedor do Guarani, tá certo? 6h46, Albert, o seu destaque final nesta jornada esportiva Guarani 1, Tombense também 1. O Guarani, né, com esse empate está na 16ª posição com 7 pontos. Lembrando, né, que ainda precisa completar a rodada. O Guarani pode, né, passar essa rodada na zona da degola. E o Guarani, né, na próxima partida jogará fora de casa, entre aspas, né, que o manda do Guarani versus, né, o Vasco, na Arena Amazônia, dia 19, na quinta-feira, às 21h30. Né? Lembrando que o Guarani, desde o mês de abril, está tentando convencer a CBF para que houvesse essa partida. Né? Eles se trataram, né, ali, quem queria a partida junto com o Guarani, esqueceram de avisar a CBF. A CBF, no primeiro momento, ela cancelou. Falou, não, vai jogar no Brinco de Ouro, vai jogar em outro lugar. Aí o que aconteceu? O Guarani viajou, foi para o Rio de Janeiro convencer a CBF. E o argumento que o Guarani utilizou para convencer a CBF, primeiro foi colocar um jogo do Brasileirão na região norte, já que não possui equipes de Série A e Série B. E a segunda é utilizar a Arena da Amazônia, estádio que é da Copa do Mundo. O Vasco aprovou e mostrou favorável a partida na capital amazonense. E lembrando, entretanto, né, que as custas não é do Guarani não, hein? Porque os empresários, né, um grupo de empresários compraram a partida e estão levando para Manaus. Os ingressos já estão começando a ser comercializados, né? E a torcida do Vasco, em peso, já está pensando. E de tudo isso, Albert, quanto é que vai sobrar para o Guarani limpo? De toda essa matemática aí, né, a gente ouve rumores aí de 200 a 250 mil reais pro Guarani. Então, uma limpinho, bela, né? Tirando passagem, hospedagem, tudo por conta dos empresários. Tá certo. E o Guarani está mandando o jogo para a Amazônia, né, em relação ao plantio do gramado, né? Porque tem que ser no grama período... de inverno. Exatamente, grama de inverno, tem todo aquele aparato, aquele cuidado. Isso. E lembrando também que o Guarani, né, os pendurados, né, Ronaldo Alves, Matheus Pereira e Júlio César e Nicolas Careca Passarelesos, então para a próxima partida o Guarani vem com a força máxima. Legal, Albert, grande abraço para você, até quinta-feira que vem, com charuto e tudo, Albert. Até quinta-feira que vem, com charuto e tudo, se Deus quiser, e até a próxima, estarei no aguardo, hein? Tá certo, grande abraço, esse Albert Cavalcante reportou aqui, Guarani 1, Tombense também 1. Vamos então agora com o Wagner Ferreira, passando a régua também, Wagner nos seus comentários, o Guarani empatou, e a expectativa que pode ter aí o torcedor do Guarani para esse jogo, que seria em casa, mas vai ser em Manaus, contra o Vascão da Colina. Liga aí, Wagner. Mas mexe aí. Seguinte, só o Guarani vai fazer a troca de grama de inverno e os outros gramados? Não, sempre tem, né? Que cada um em seu tempo, né? Tem grama de verão, grama de inverno, grama de outono, grama de primavera. A do Guarani é de inverno. É a de inverno. Pois é, tem que fazer uma previsão aí, faz na intertemporada, sei lá, bom, os caras que se entendam aí, né? A conclusão é que o Guarani vai fazer 3 jogos fora de casa, um hoje, joga Manaus e depois São Maceió contra o Sampaio Correia lá em São Luís. E o Albert falou força máxima na partida contra o Vasco. Ele tem bem certeza disso, Albert? Será que volta todo mundo? Tem Rodrigo Andrade, tem Leandro Vilela, tem Diogo Matheus. Então, a força máxima tirando os que estão fora, né? Mas assim, os os que tomaram né? a... Não é todo mundo exatamente. por contusão, né? Isso, exatamente. Ali fora, quem está fora ali é o Rodrigo Andrade só mesmo, que está por lesão, né? E agora o Persson, que é por problema físico, né? Ele está apto, né? Até quinta-feira estiver apto, mas assim, o que tem de melhor, pode ser assim, presidente? Exatamente, deve voltar o Diogo Matheus na lateral direita e o Leandro Vilela na cabeça de área. Dança o Madison e continua com o Silas. Então eu acho que é por aí mesmo a escalação do Guarani para enfrentar o Vasco. Legal, Wagner, grande abraço, até quinta, Wagner. Até quinta, grande abraço a todos, bom final de semana e até então o jogo do Guarani contra o Vasco na quinta-feira às 21h30 com a abertura aqui da jornada às 20h30. Já vamos para a surpresa já, viu, Wagner? 6h51, ponto final aqui no nosso fim de jogo, daqui a pouco a gente confere a ficha técnica, fecha o fim de jogo aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Legal, fim de jogo então encerrado. Nós vamos agora conferir nesse finalzinho de jornada esportiva a ficha técnica para Prone Alimentos em 30 segundos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O Guarani mais uma vez começou bem, oscilou e terminou mal. Começou o jogo com Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan, depois Hernando e Matheus Pereira. Madison, Silas, depois Índio. Giovanni Augusto, depois Ronald, Júlio César, depois Vitinho. Bruno José e Nicolas Careca, depois Marcinho. Por sua vez, o time do técnico Bruno Pivetti, que fez sua estreia hoje, foi para campo com Felipe Garcia, David, Ednei, Roger e Manuel, Rodrigo, depois Ítalo, Zé Ricardo e Igor, depois Jean Lucas, na frente Everton, depois Gabriel, Keké, depois Matheus Paquetá, Vinícius Mingotti, depois Gustavo. O gol do Guarani marcado a 1 minuto de jogo com o Madison, depois teve outras diversas chances para tentar aumentar o placar, não conseguiu, e ainda no primeiro tempo o Keké de pênalti fez o gol de empate do Tombense. A arbitragem ficou a encargo do senhor Luiz Augusto Silveira Tisne, de Santa Catarina. Ele foi assistido por Elton Nunes e por Gisele Casaril, ambos de Santa Catarina. O quarto árbitro, o senhor Wanderson Alves de Souza, e o VAR, o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira. Claudinei Corsi, a ficha técnica para Guarani e Tombense. Legal, muito obrigado, Lucas. Até a próxima, hein? Valeu, Claudinei Corsi. Estaremos aqui na quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Rapidinho, Wagner. Rapidinho, o Lucas usa um bordão interessante, né? Rebobina a fita e recalcula a rota. São duas coisas antagônicas, né? Porque rebobina a fita é do tempo da fita VHS. Sim. Que você ia na locadora e tinha um aviso lá, por favor, devolva com a fita rebobinada. rebobinada. E o recalcular a rota já é coisa de GPS, né? Coisa mais recente. Mas tá muito bem, valeu, isso aí fica... É o passado e o presente. É o passado e o presente representado aqui. Eu sou novo e eu tô do lado de grandes feras das antigas. Tchau, gente. Grande abraço. 6h53. Ponto final na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você acompanhou o Tombense 1, Guarani também 1, narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, Felipe Marques, coordenação de esportes Carlos Corsato, a direção geral do Arthur Eugênio Matias e a executiva do Elcio Paiola. Claudinei Costa agradece o carinho da sua audiência. Vem aí a decisão da Série A3 na W Sports de Ribeirão Preto com Rochinha. Tem Noroeste e Comercial. Grande abraço, até a próxima. Tchau.